Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, senhores Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre as 30 maiores aberturas da história do cinema. Mais um listão. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Júlio de Filho, a abertura está para o filme, assim como o beijo está para o sexo. Olha, muito bom. Rogério Montanari. Somebody Love. Só os velhos vão pegar, só os velhos. Seu Armando Val! Somebody Love, eis-me aqui, digníssimo. Fernando Schmoltz. Uma abertura da história, rapaz. Vamos fazer mais um listão. Eu sei que a turma gosta dos listões aí, né? Porque a gente fala de 30 filmes, são 30 recomendações de alguma coisa. Dessa vez, vamos falar sobre as aberturas. Não necessariamente são os melhores filmes da história do cinema, apesar de terem muitos filmes fantásticos. São filmes que tem as melhores cenas iniciais. Seria aquela cena do filme que às vezes começa o filme, aparecem uns nomezinhos e tudo mais, e já tem uma pátia cena, e aí às vezes no final dessa cena aparece a logo do filme. A ideia são as aberturas impactantes. Isso. E já avisando que a gente vai dividir essa série a gente já ficou em dúvida, já deu muita confusão, a gente já brigou, né, e aí, por exemplo, eu não consigo olhar pro lado, porque já teve briga aqui. Eu também, eu não consigo olhar pra diagonal porque me irrita. Mas... I stand my ground, mates! Pode ser que dentro dessa série listão, a gente faça uma série de aberturas, né, de várias coisas, porque a gente quer fazer de filmes de heróis, por exemplo. E apesar de nessa lista que a gente vai fazer aqui tem acho que dois ou três filmes de universo de quadrinhos de heróis aí, a gente tem outras que poderiam entrar, né? Tem outras que poderiam entrar e a gente acabou não colocando. Tem, por exemplo, desenho animado, a gente queria fazer animes, série, de anime, de série. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente poderia fazer. Fodíssima. Game of Thrones, né? Que é maravilhosa, né? Então tem vários clássicos aí. Tem das séries da HBO, né? Tipo True Detective, assim, que é fantástica. Puta do True Detective. Tem muitas aberturas maravilhosas. É mais uma série de nostalgia, mas também pra comentar sobre os filmes, séries, animes, desenhos animados e tudo. Dessa vez, cinema, tá? Filmes, as melhores cenas de abertura. Se você acha que ficou alguma de fora, coloca nos comentários aí, o espaço tá aberto, no Spotify, no YouTube, onde você estiver acompanhando aí. É importante a sua participação. Quem sabe a gente não faz outras, né? Não faz que nem certas pessoas aqui da Diagonal que deram piti e tudo mais, esse tipo de coisa, sabe? Eu apenas expus minhas opiniões de maneira enérgica. Exatamente. Como a gente não é ABC, a gente permite discordância. Ai, gente, vamos lá. Vamos falar sobre as 30 melhores aberturas e maiores aberturas da história do cinema, agora aqui no Rapadura Cast. Eu sou o Arthur Sletters, de Guarulhos, e bem-vindo ao mundo espetacular do cinema. And the Oscar goes to Rapadura Cast. Vamos lá, vamos sem enrolação, né? Abertura, é aquela opening scene, né? Aquela comecinho do filme. Filme começou lá, se é um filme, sei lá, americano, aí aparece lá, sei lá, New Line e produção de não sei quem e tal, e às vezes nem isso, às vezes só aparece uma logo, prau, já vai direto. Às vezes é só a cena, já vem a cena logo de uma vez e depois vem os créditos, né? Às vezes os créditos estão misturados com a cena em si, né? Então é esse comecinho do filme. E também, foi o que teve a maior discussão aqui, que a gente tava falando no início, que teve a maior discussão aqui, era que tipo de abertura? É a abertura que tem a ver, se você viu o filme todo e aquela abertura, ela faz parte do completa, faz sentido, né? Faz sentido e tal, ou se é o impacto inicial de uma coisa que você não tem a menor ideia do que você vai ver antes, né? A primeira vez que você viu,
pá, já te estourou a cabeça, mesmo sem você ter contexto nenhum sobre isso. Algumas são mais empolgantes do que outras, obviamente, né? Basicamente, a gente foi por esse caminho das coisas mais impactantes logo de cara e de coisas que eram inéditas na época em que elas saíram. Isso é muito importante dizer. Porque tem algumas que você fala assim, ué, mas isso aí não é nada demais. Cara, mas pra época era um negócio inacreditável e que ninguém tinha feito antes. Só pra citar um exemplo, teve uma entrevista do Ridley Scott que ele falou o seguinte, que uma das coisas que mais impactou a vida dele foi o começo de Star Wars. Com o Destroyer clássico, né? vindo, e aquela nave que não parava. O letreiro, começa com aquele letreiro. Porque aparece o nome do filme ali em cima e uma descrição. Ao invés de colocar um narrador falando, você coloca um texto, né? Não, e isso criou uma estética e uma coisa única do Star Wars. Perfeito. Tanto que às vezes você vê galera pintando isso em escada, sabe? Aí na bordinha ali da escada você vai vendo e tem todo... Sim. Às vezes livraria tem também, livraria. Exatamente, eles fazem e tem até isso. aquela... E aí, dentro da própria franquia Star Wars, que não tem nenhum, tá? Tem não nenhum tem nenhum Star Wars aqui, já tô avisando. Que não é Star Wars, não, galera. rapaz. Tô avisando. É esse, mano. Mas tem um, se eu não me engano, é o Rogue One, que é bem legal, porque assim, você pensa que você vai ver aquilo que você tá acostumado e de repente a câmera faz... É outra coisa. E vira pra um outro lado e mostra uma outra coisa que você não tava esperando. Muito bom. Exatamente. Isso é muito legal. Mas também não tá na lista, já tô avisando. Exatamente. Aqui. Tem Star Wars não aqui, né? Não tem Star Wars, não tem Marvel. Tem DC. Mas por que a DC? Nessa hora os Marvetes todos desligam. Que a DC faz cinema, foi é embora. diferente. Mas a gente deu um jeito de colocar esses filmes de herói que estão aqui, que são só São dois, na pouquíssimas verdade. coisas. Não são os filmes de eles heróis estão que você fora- imagina que vão estar aqui. E eles estão fora daquele esquema Mainstream. de Tem spoiler, sim. universo compartilhado, digamos assim. Porque isso tudo a gente vai deixar para um podcast Mais pra frente. especial só pra isso. O Porque eu acho Cid que não se cabe. contenta, mas já queria dar spoiler, mano. Eu não Pois spoiler é. de nada. Você Deus, pegou uma meu, coisa assim aí que apareceu eu vi. a capa aqui. A capa Eu vi também. amarela. Eu vi aí, Cicas. Que pilantragem. Eu juro que não foi nada disso que tá no filme. Se você estiver nos assistindo, ao invés de só escutando, Olha. se você estiver nos assistindo no Spotify ou no YouTube, você vai poder ver trechos dessas aberturas flashes, enquanto né? Porque o comentamos. YouTube não gosta muito Não, a de... gente não vai passar com a música, com tudo. Não, a gente vai só botar trechinhos aqui pra ilustrar. Joel, no caso, vai fazer isso pra gente, né? Mas a gente Chegou, recomenda Joel. que vocês parem pra dar uma assistida. É um exercício divertido, assim, Cara, que a é gente muito fez legal. também quando tava estudando. É muito legal. E essas aberturas que a gente acabou escolhendo aqui, todas elas são impactantes de alguma forma. Começando aqui na 30ª posição, lembrando que não está numa ordem de melhor nem de pior. A gente só foi colocando, né? É ordem aleatória, gente. Então, Exatamente. Mas a gente vai que não vai pra 30 e depois pro 21. A gente vai numa ordem Não, aqui, tô né? dizendo Tá na na ordem que a gente ordem, montou aqui. pra gente Não, é uma ninguém ordem, precisa saber mas a é uma ordem ordem que tá aqui, aleatória. né? Exatamente. Porque não é uma competição, né? Na competição, Exatamente. apesar de ser as melhores, vocês podem decidir no final. Quem sabe no final a gente não decide. Comenta aí no eu nos acho que no final a gente tem que comentários escolher qual é a do melhor, Spotify, né? nos Sempre pode comentários do YouTube. Escreve aí qual que é a melhor na opinião de vocês. Pois vai escolhendo, viu, Fê? Ó, escolhe 3 até o final, tá? Até o final escolhe as suas 3 melhores. Aí Tá. tem que ser na ordem. Tem que ser Aí na tem que ordem. ser- Isso, aí é na hora. 3 melhores dessas daqui, tá? Porque o Cicas vai dizer assim, não, é de um filme que não tá aí, mas não sei o quê. mas E aí é o chavinho e não sei o quê. Mas lá no filme da Coreia indiana... Ai, não, porque não eu vale. assisti um filme do filme iraniano. Kurosawa e não sei o quê. Não. Vamos lá, na 30ª posição. Vamos falar de Olha Quem Está Falando, de 89. O É filme dos literalmente velhos. a abertura da vida. Mano, isso é verdade, Pô, ficou Cicas. perfeito isso, bicho. Fantástico. Olha quem está falando com essa abertura sensacional, um clássico da Sessão da Tarde. Normalmente, não sei se vocês lembram, né? Mas a Sessão da Tarde adorava cortar créditos e encerramentos, né? Sim. Créditos iniciais e encerramentos. Mas como é que corta se a abertura desse filme é um monte de espermatozoide lá fazendo a sua travessia? Corrida até o óvulo. Né? É a coisa mais legal, cara. até O som de Beach fecundação. Boys. Eu até vim com a roupa Beach Boys pra homenagear, porque a gente tem que pensar o seguinte, o filme é de 89, certo? Não tinha CGI, basicamente, Não tinha. né? Então aquilo ali tudo é feito manualmente e era muito diferente Como é que pra é época. feito isso, hein, mano? Pelo amor de Deus, hein, mano? Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que é o quê? É boneco? Computador já? Não. É De tipo maneira stop artesanal. motion. De maneira artesanal. Porque tudo É é feito muito manualmente, mas é artesanal. feito de maneira artesanal.
A única hora que tem uma você hora que realmente... fica o rabinho assim, parecendo um girinozinho assim, ó. A única hora que você consegue reparar mesmo, assim, num efeito um pouquinho mais mal feito é quando o espermatozoide entra no Aí óvulo, começa, né? Que fica meio esquisito. Mas a ideia em si de ser uma molecada, tipo, numa Spring Break... E é um monte de espermatozoide, assim. Agora, se você for analisar, Rogério, é muito triste saber que todos esses outros espermatozoides morreram, né? Todos eles foram pro saco. O primeiro concurso público que você faz é pra existir. E a concorrência é gigantesca, gente. Pois é. E nesse caso ganhou o Bruce Willis, né? Porque ele que fica, ei, tô conseguindo! No filme, eu tô entrando aqui! No filme ele é o bebê, né? Nas duas versões é muito legal, porque na versão em língua original você tem a voz do Bruce Willis, e na versão dublada você tem a voz do Newton da Mata. O contraste de você ouvir a voz o pensamento do bebê vindo com a voz do Bruce Willis ou do Newton da Mata é uma coisa absolutamente genial. E no caso você vê aqui o espermatozoidezinho com o pensamento do Bruce Willis. Muito bom. Cara, é muito legal. Eu lembro quando eu era criança, foi muito né, impactante. Uhum. Você assiste o filme, você vê a criança lá falando com a voz do Bruce Willis, e ela, nossa, que mulher bonita, hein? Não sei o quê. É tipo um bebezinho falando isso. Tem uma cena que é maravilhosa desse filme, que é quando os bebês estão no parque. E um tá conversando com o outro. Ei, e aí? Pô, ontem eu tomei uma mamadeira, foi muito da hora. Muito bom, olha quem está falando do clássico aí. De verdade, hein? Esse filme é subestimado, hein? Subestimado porque esse filme é legal e é muito esquecido, mas é um filme bem divertido. Do mesmo ano, primeira vez que eu fui pro cinema foi em 89, mas pra assistir Querido Encolher as Crianças, que é outro filme bem legal aí, dessa época. E sabe, só pra completar esse filme, uma coisa interessante era o seguinte, você é criança, vê isso, olha pra sua mãe e fala, mãe, o que é isso? Aí essas minhoquinhas? Dá aquela travada na mãe, assim, fala, puta merda, o que eu fui fazer da minha vida? Exatamente. Vamos para a posição número 29. Vai, vamos falar. Juras, essa que você quer muito falar. 007 Cassino Royale de 2006. O primeiro filme do Daniel Craig como James Bond. Uma abertura toda em preto e branco. E uma abertura sensacional, brabíssima. Né? É foda porque aberturas em 007 é um clássico, né? Um clássico, né? Eu quero dizer que eu fui voto vencido, porque eu não queria colocar, porque eu queria que tivesse uma lista de aberturas do filme do 007. Mas aí não dá... Nada impede. Mas não dá 30. Não dá 30... Quantos filmes tem? 24. Não tem 30? 24 filmes. Ia ser um listão 24. Não dá. Listão sempre são 30. Tem que esperar chegar o filme 30. Mas esse filme, ele dá o tom do que é a franquia 007 com o Daniel Craig, né? Que é mais brucutu, mais violento. A luta do banheiro, gente. Tá com a cabeça do cara no sanitário, no mictório. Você tem um diretor que é o Martin Campbell. Ele teve que basicamente resetar a franquia 007 duas vezes. Primeiro quando entrou o Pierce Brosnan. E a segunda agora com a entrada do Daniel Craig. Só que esse aqui era um reset que você tava literalmente começando uma continuidade nova. E você, logo nesses primeiros minutos, você tem que estabelecer como é o seu 007, como é esse novo... Tem que copiar o Jason Bourne, essa é a verdade. Não. O Bourne? Não. Não é verdade isso? Essa abertura, cara, não. Essa versão do James Bond, ela é 100% baseada no Jason Bourne. Claro que é. E aí logo nessa abertura, você já repara, você já percebe pelo tipo de ação, que inclusive, a grande luta ela é numa escada. Coisa que o Jason Bourne fez loucamente aí. Mas aqui a gente tá falando de uma luta no banheiro. Como o Jurandir falou, em preto e branco de alto contraste. E você tem duas cenas correndo paralelo maravilhosas. A primeira você mostra o James Bond na segunda morte dele, que é algo mais controlado, é algo mais... muito cinema noir, inclusive. E a outra cena é a primeira morte dele, que é muito brutal, que é uma cena de luta no banheiro, que vai usando o que tem dentro do cenário. É porrada bruta. É muito mais violento mesmo. E quando você pensa que ele matou o cara... porque ele fica enforcando o cara, aí enfoca na pia, ele abre a torneira, afoga ele, aí ele pensa que matou. Quando o cara vai, se levanta e pega a arma, que é a hora que ele vira pra câmera e... Aí você tem a cena do cano da arma, a questão clássica do cano da arma. Olha, essa abertura, ela pra mim, ela dá o tom do que seria a franquia James Bond. Durante a era Craig, ela apresenta o Daniel Craig de uma forma única, como um James Bond singular dentro do panteão dos Bonds, e já deixa você
grudado na tela pro que vai vir depois. Ali, né? E Chris Cornell, né, na trilha, o You Know My Name. Ah, que filme, hein? Esse é meu filme favorito de todos os tempos do... que pariu, hein, mano? Do James Bond. 007. Eu gosto bastante do Cassino Royale. Ele foi ficando melhor com o tempo, assim. Calma aí que o cachorro surtou. Vamos lá, vamos para a posição número 28. Agora é um clássico, hein? Tubarão 1975. Primeiro ataque do tubarão, hein? Esse tem uma diferençazinha, porque assim, tem o começo... Vamos tomar banho pelada. É porque tem o começo do filme em si, que é onde tem as letras, e depois você vai ter a primeira cena, que é a cena que vai dar o tom pra toda a franquia. Aliás, pra todos os filmes de tubarão de toda a história. Não é nem pra franquia, é pro gênero. Que é o adolescente fazendo besteira, chapando uma e indo no mar à noite. E aí você vai ter a tal da perspectiva do tubarão, cara. Isso. Que era aquilo que não era pra ter acontecido, mas teve que acontecer porque o tubarão era todo quebrado, fudido. E o Spielberg teve que usar essa tática Vamos fingir, né? Do tubarão a primeira... E aí você vai ouvir pela primeira vez Você tem que colocar... Vamos colocar a câmera debaixo d'água, né? Que aí é a parada, né? A brincadeira. Vocês lembram o nome do tubarão, né? Bruce. O Spielberg, a gente teve recentemente um Bruce. aniversário... A gente teve recentemente um aniversário do tubarão. Tava tendo uma exposição no Museu da Academia sobre o tubarão e mostrando lá o bicho. Originalmente o tubarão ia aparecer bem mais no filme, só que como o bicho literalmente não funcionava, o Spielberg teve que usar todos os truques da manga pra fazer com que a galera tivesse medo do nada. E a gente tava falando, né, Rogério, da questão lá de criar do gênero do tubarão, mas veio daqui basicamente a regra nesses filmes de monstros do menos é mais. Se a gente avançar um pouquinho na filmografia do Spielberg, a gente tem Jurassic Park, que tem uma abertura que é muito similar à de Tubarão, Sim. que é com a caixa. Shoot her! Que é muito boa também. Her. Você só vê o olho, gente. né? Tem uma hora que Isso. você só vê o olho do Velociraptor, né? E os gritos e tudo. E toda essa lição, todo esse aprendizado veio do Spielberg justamente nesse tubarão. Porque ele não tinha como fazer muita coisa e tal, não tinha como mostrar muitas cenas do tubarão, não podia mostrar muito porque o bicho parecia falso demais. E não só isso, mas ele também não funcionava sempre. Que Não eles funciona, o queriam. bicho não funcionava. Ele foi... Era um A gente fez um protótipo Reels ainda bem que legal, não- que inclusive tem uma audiência bem grande, um Shorts, um Reels e Sim, tal. mas 500 milhões de views aí. Que é do Bruce, né? Porque o Bruce do Procurando Nemo, ele chama Bruce por causa do tubarão, do tubarão. Mas ele quebrava e ele foi bastante testado. Não é que foi burrice. A equipe... Não, eles testaram, só que eles só esqueceram de um detalhe. A água era salgada. É verdade. Quase Eles 1 milhão de testaram views, em viu? piscina. Quase 1 milhão de views. Eles testaram o tubarão em piscinas piscina. e ele funcionava. Mas na hora que você botou ele no mar, na água salgada, ele quebrou. Mas a abertura, ela é icônica. É a primeira vez que você vai escutar a trilha sonora do John Williams. Nossa, eu acho que já abre com botando a energia lá em cima, porque essa música é uma das músicas mais icônicas da história do cinema. Essa abertura é... E aí você vê pelo ponto de... Você é o ponto de vista do tubarão, né? Ele vai até... A câmera vai até dando aquela nadadinha. E os pezinhos, você vê os pezinhos dela. É, e eu gosto como eles vão alternando. A gente vai vendo a menina, ela lá entrou no mar, tá felizona, aí a gente vê ela por baixo, que nem tem no pôster, né? O pôster do Tubarão também, se um dia a gente fizer os melhores pôsteres do cinema, esse com certeza é um dos melhores pôsteres também. E literalmente essa cena é o incidente que incita toda a história. A história, ela começa justamente dessa primeira cena, não é uma cena desconada da história, nem nada. Ela faz parte da trama, é a parte... Ela já estabelece quem é o inimigo invisível. E adolescentes, não bebam e vão nadar, por favor. Exatamente. Vamos lá, posição número 27, Premonição 2. Falando em adolescente, Um né? filme que traumatizou todo mundo, né? Não, pelo amor de Deus, não. Existe alguém no mundo que anda atrás de um caminhão de tora de madeira E não fica com medo? Aqui Pelo no amor Brasil, de Deus. especialmente, a galera abraçou a franquia Premonição, né? Então é meme até hoje isso. Não, é chocante demais quando cai a primeira tora e arrebenta o policial, que ela entra no para-brisa do policial e Mano, sai leva atrás do lado carro. e arranca ele tudo, passa pela metade. Tem maluco, vários, né? gente. Tem o motoqueiro que bate de frente lá no caminhão, também explode, e aí depois tem a menina que quando o carro dela bate, ela capota e ela continua viva. E aí, tipo, você pensa, ufa, ela conseguiu salvar. E de repente vem vindo um caminhão a toda Incendiário. A velocidade menina na não, é um direção cara, dela. né? É um cara no carro, né? Ele vai capotando. Não, é um caminhão Não, ela que vem vê na o cara direção no carro dela. queimando,
aí ela tá meio desesperada, aí ela pensa que acabou, e aí vem esse caminhão O caminhão, ele gigantesco bate... pegando fogo, que vai bater no carro e... Ele abre o carro no meio e passa por dentro pra ir direto nela. A garrafa de água no carro da mulher, e aí ela não consegue pisar no freio. Gente, cara, Deve ser muito louco sensacional, você cara. fazer essas mortes de premonição, porque você tem que fazer um dominó caindo. E, gente, essa sequência ela ficou tão icônica, que é utilizada no marketing de premonição até hoje. Aí vem no final o caminhão no meio do fogo, assim, e vai, né, simplesmente chocar com a menina e premonição. Não, e assim, e porque todos os filmes de premonição tem uma cena de abertura impactante. Tem, e aí a gente teve que escolher uma. Com certeza, a primeira do avião é fantástica, né? Convenhamos, eu acho que a do acidente de avião é incrível. Eu gosto, a do 3, que é da montanha-russa, eu esperava mais, é legalzinha, tal, não sei o quê. gosto muito, mas eu tenho um carinho especial pelo Premonição 3. A desse novo. Foi o primeiro que eu vi A do novo, com ela os é meus amigos, incrível, adolescentes. ela é maravilhosa. Inclusive, temos sala VIP Temos. do Premonição Assina o Sala VIP pra 6. ouvir. A gente fez um recap todo de premonição E tem lá, Rapadura né? Cast Tubarão também, né? A gente já falou também dos Tem filmes do vários Cassino desses Royale. filmes que a gente tudo. tá comentando aqui, existe Rapadura Cast, né? A não ser que o Spotify, a galera tenha tirado o ar por direitos autorais, né? Que é bem capaz de ter acontecido. Então, mas de todos os premonição, esse é o que fica mais evidente, é Na a melhor, cabeça, né? porque ela sai do filme. É. Não tem como você tá numa estrada, ou sei lá, numa marginal aqui em São Paulo, numa avenida muito grande, que tem... Às vezes eu vejo o caminhão, cara, com uns pedacinhos de madeira, não é nem umas toras, uns pedacinhos de madeira, sabe, dos galinhos. Eu já... Opa, Já deixa eu sair bate pra cá. aquele Deixa eu sair desespero. pra cá. E Só pra é engraçado, Rogério, a gente tá falando dela justamente depois de Tubarão, porque do mesmo jeito que hoje em dia você não encontra uma pessoa que tenha assistido Premonição, que esteja na estrada e esteja nessa situação que já não tente sair imediatamente atrás do caminhão, na época de Tubarão, por conta dessa cena inicial, teve muita gente que deixou de tomar banho de mar. É. Com medo De piscina. tubarão. Pois é. Teve de gente que piscina, começou a ter não medo de faz o menor andar. sentido. Sabe? Aliás, o Tubarão recentemente fez aniversário, né? Foi. Sim. E eles fizeram sessão lá nos Estados Unidos em piscinões. Você ia com a boinha, O e aí tinha drive-in, um né? telão, era um É. drive-in na piscina. Muito maneiro. Vamos lá na posição 26. Os Embalos de Sábado à Noite, 1977. Stay alive. O filme pode não ser lá aquelas coisas Ah, todas. não, o filme é maravilhoso. Desculpa. Mas essa andada do John Travolta. Não, e a abertura toda é Pelo no amor de ritmo da Deus. música, até os passos dele, o jeito Bee que a Gees. câmera se move, tal. Cara, ele... Música do The Office. Amor... Lembra do The Office? Mike Scott fazendo respiração no boneco. Não, O pior que isso é E agora verdade, você jura? aprende assim. é verdade, eles isso é ensinam, verdade. ele é Isso. o batida Eles perfeita ensinam a massagem cardíaca com essa música. Só que mundo no The inteiro. Office eles botam Eles começam a cantar. Eles começam a cantar a música inteira até chegar no refrão. Mas Aquele tem uma dançando coisa. e tudo. Aí você pode pensar assim, mas eles botaram isso aí só por causa da música. Não, cara, porque Não. é o que dá o tom do filme. Ali você descobre quem é o Tony Maneiro. É. Porque você vê que ele é um cara que ele é descolado, ele Você olha vê pras uma manhã na meninas. vida dele. Você vai acompanhando ele Tu nos sabia lugares. que ele que deu Não é? origem à gíria maneiro, né? Maneiro. Sim, Que até hoje é maneiro, usada. Pô, que claro. coisa maneira isso aqui. Não, Bem e dele. sabe o que é né? pior? Você vê ele dando um rolezão lá com a lata de tinta, olha pras meninas, volta pra trás, vai não sei pra onde, cumprimenta o cara da não sei o que. E quando você termina a cena, você descobre que ele tinha ido buscar uma tinta que a cliente tava esperando. E ele fez toda essa enrolação do caralho. Parece que no ele tá, caminho. tipo assim, Ah, com a abalando. manhã livre e ele foi dar um rolê. Ele é muito malandro, mano. É muito malandro, é muito foda. Ele é maneiro, mano. É maneiro. Ele é muito maneiro. Né? Tony Maneiro é muito Você falou que maneiro. o filme não é tão legal assim? Reassiste, cara. É Eu muito assisti bom. um tempo desse. Porque ele é bem um retrato de uma geração que hoje em dia... Gente, meu pai tem o DVD desse filme. Eu lembro quando eu era criança, ele passava... era um dos que ele tava sempre vendo. Assisti com as meninas, que elas adoraram, cara. É muito divertido esse Muito legal, é muito legal. Vamos lá, vamos para a posição número 25, Coração de Cavaleiro, de 2001. Fantástico, Cara, o filme Falta de medieval, ritmo, caralho. cantando Queen. We will rock Na Rock. Idade Média, cantando Queen. O rei valeu. cantando, eu mano. acho que a gente precisa, tipo, não é conceitualizar, é colocar... as Contextualizar. pessoas- Contextualizar, isso. A gente foi assistir um filme que era sobre justas, né, sobre
Idade Luta de Média, cavalo, né? Os luta de cavalo, tal, não sei o quê. Era com o Heath Ledger, que na época era um queridinho, assim. Tinha feito 10 coisas que eu odeio em você e tudo mais. Então tinha aquela coisa de... Mas a gente não tinha a menor ideia que ia ser um filme que as pessoas iam usar uma armadura da Nike, entendeu? E que o começo te fala assim, cara, você não vai ver o filme que você tá pensando que você vai ver. Porque simplesmente, na hora que eles estão se preparando pra justa, começa a tocar a música do Queen. E com a galera, fazendo enlouquecendo, Meu, e vai... Essa abertura é inacreditável. É muito louca, cara. Eu lembro do cinema ficar, tipo assim, empolvorosa, total, que assim, tá porque ninguém tava esperando, né? cara. E é muito legal. E dá o tom do filme, né? Porque ele é um filme... Tudo dá o tom é uma do comédia filme. romântica, mas uma coisa... E apesar de se passar na Idade Média, entre aspas, ele tem um tom totalmente moderno, né? Então, assim, é um filme pra agradar a molecada daquela época, né? É um filme pra molecada. Você pensa que vai assistir um filme medieval e tudo, não. Você vai assistir um filme de esportes, só que o cenário dele é justas. Vamos lá, na posição número 24. Vamos falar de Cidade de Deus. E sua abertura. Pega a galinha! Pega a galinha! Pega a Porra, galinha! a galinha é... Eu vou dizer, Eu tá? sou team galinha, tá? Essa cena, ela é sensacional, muito bem filmada e tentaram Muito bem replicar montada também, né? em vários filmes. É ensinado em escola de cinema sobre filmagem, né? E não no Brasil, não, nos Estados Unidos. Não, No mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas, posso fazer um parênteses aqui? Não. Lá vem. Cidade de Deus. Mas, não, Cidade de Deus é uma obra de arte. Não tem nada que possa se comparar. Cuidado, Jurandir Filho. Mas Pra não ser cancelado. tem a abertura de um filme que é melhor do que essa de Cidade de Deus, que é do primeiro Tropa de Elite. A abertura do primeiro Tropa de Elite, ela é absolutamente fantástica, do baile funk, a narração em off do Capitão Nascimento explicando como é o BOPE, como é os tráficos, não sei o quê. E aí fala assim, a câmera parando no Neto e Matias. A câmera para nele e fala assim, e a vida deles vai mudar completamente, não sei o quê. E aí quando eles dão um tiro lá no baile, e aí vem os carros do BOPE e ele narrando, eu faço parte do BOPE, não sei o quê. E aí ele fala, não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. E aí disse assim, meu nome é Capitão Nascimento, eu sou chefe de não sei o que e tudo mais. E quando ele chama a gente é porque o bicho vai pegar aí. Pá, Tropa de Elite. Eu tenho que respeitosamente discordar. Então por que... Gente, posso então perguntar por que Tropa de Elite não está aqui e o Cidade de Deus Não, porque está? Cidade de Deus ela é um clássico, né? Mas foi porque eu lembrei agora. Eu só queria saber se o nome Tropa de Elite aparecia, era logo no começo ou era depois dessa fala especial. Eu lembrei assim, é depois mesmo. Eu só vou desrespeitar do nobre colega por um motivo. Amo a abertura de Cidade de Deus porque ela te mostra o dia a dia daquele lugar. Não é uma competição não, tá? Não tô botando os dois pra competir não, só tô dizendo que ela poderia também estar, né? Você botou, né? Você botou na competição. Mas aí... Você botou, é né? É uma forma de tentar burlar um pouco o jogo Juras, aqui, olha né? só. Vou ficar com isso anotado. Você consegue ver o cotidiano da Cidade de Deus pelo ponto de vista da porra de uma galinha. Da galinha. E você termina, mas não só isso, você termina com um busca-pé ali no meio do fogo cruzado entre os traficantes e a polícia. Cara, a câmera virando. Não tem. É surreal aquilo. E eu gosto do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não, pra mim, não existe abertura mais icônica no cinema nacional também. De todos os tempos do que a Cidade de Deus, cara. E com a narração, né? Que, obviamente, Tropa de Elite se inspirou pra fazer igual, né? Porque, e tem o negócio da música, e aí você mostra o dia a dia do brasileiro dentro da comunidade, que é a galera ali tocando pagode, ao mesmo tempo que tem alguém lá afiando a faca, e a galinha lá no desespero. Cara, isso é muito E a câmera girando no final pro o Buscapé mais velho e voltando pra ele quando ele era criança. É muito foda. Essa cena toda... planejado isso aí. Essa cena toda, e quando termina essa cena inicial... Ele vai pro Trio Ternura, né? Quando muda pro... Mas a galinha é só no meio da história. E assim, cara, isso não é segredo, não, mas aquele filme lá, Quem Quer Ser um Milionário, que é dirigido por um... Danny Boyle. Ele falou que fez o filme inteiro... a estética do filme inteiro é baseada no Cidade de Deus. Cidade de Deus, não.
Principalmente na abertura, então não tem nem o que dizer. Não, quando eu tava tentando lembrar, não era o Mané era o Mané Seu Galinha Jorge. é o Seu Jorge, lá no meio do Eu filme. tava falando do cabelinho, porque essa cena, ela emenda toda, aparece lá o Zé Pequeno, né, o pivetinho, né, ainda e tudo, e ele falando assim, não sei o quê. E aí aparece o cabelinho batendo bola, e aí a gente vai ver logo depois a morte do cabelinho, ele sendo perseguido pela polícia, ele traindo, né, porque eu tinha um marido e não sei o quê. E aí ele fugindo, correndo desesperadamente, tocando a música do Preciso Me Encontrar do Cartola, que é absolutamente sensacional. Que clássico, né? Pelo amor de Deus, Cidade de Deus, né? Cidade de Deus Temos é o Rapadura Cast Foda, dele, né? inclusive, aí pra você ouvir. Fica a dica aí. Vamos lá, vamos falar sobre O Resgate do Soldado Ryan. Uau! Convenhamos. Steven Spielberg. Existe antes e depois de filmes de guerra, depois Na cultura pop dessa inteira, não só no cinema, Sim. nos videogames, em tudo. É tanto Não, que Call of Duty não existiria sem o Soldado Ryan. o Medal of Honor, né? Medal Foi of criado Honor por isso, não né? existiria. Porque O Battlefield não existiria. Vamos dar um certo contexto aqui. Você tem uma cena back-end, você tem uma cena, um prólogozinho com um soldado chegando lá no cemitério de Arlington, desabando, chorando e tudo. E você depois tem um payoff dessa cena lá no final. Isso aí foi colocado depois, porque a abertura do filme mesmo é essa. É o dia D, desembarque na Normandia. Sim. Sim. Aí a gente porque assim, pra mim, essa parte que você tá falando do velhinho lá, chegando lá no cemitério e tal, não sei o quê, isso daí é uma... É tipo quando o escritor, ele coloca assim na primeira página... É o prefácio. Em homenagem a não sei quem, esse livro é pra não sei quem, não sei quem. É isso aí. Sim, sim. É, Dedicatório. Mas quando você Dedicatório. abre... Dedicatório. Isso, quando você abre o livro, a primeira coisa que você faz é dia D, cara. E é na cara, tu já tá nos barquinhos indo... Não tem alguém falando assim, olha... Se fosse um filme de outra época ou coisa de outro gênero... Como é que funcionaria antes? Você ia ter um general falando, olha, gente, é o seguinte, vocês vão entrar por essa praia e não sei o quê, ia ter toda a... Não, o Spielberg não quis fazer isso, ele quis te botar, você No vai meio estar da junto ação. com esse cara no meio da merda, e a hora que abrir o portão, aconteça o que acontecer, corra, e a hora que abre o portão, morre Eu tive quase Muita todo gente. mundo, assim. a oportunidade de assistir esse filme no cinema. Eu também, graças a E Deus. foi a primeira vez que eu me lembro, assim, que eu prestei atenção no som espacial do cinema. Uhum. Porque o tiroteio tava acontecendo e parecia que tava passando atrás das minhas orelhas Parece aqui. que você muito tá lá. Parecia que eu tô aqui, fala-me Deus, né? Bicho, e o som inacreditável. Cara, esse filme do Soldado Ryan é absurdo. Depois dele Esse veio filme é um filmaço. o Band of Brothers e o The Pacific, que é também do Tom Hanks e do Steven Spielberg. Tem o do Ridley Scott lá, que ele fez O Falcão Negro e Perigo. Falcão Negro e Perigo, que Também também é sensacional. muito baseado. Que é a Guerra baseado, Moderna, né? A Guerra Moderna Isso. mais, assim. Grandes filmes, assim, com cenas e é muito absurdas. louco porque geralmente a gente via cenas de guerra de modo muito sanitarizado, É. sabe? Pra enfocar mais no heroísmo e menos no que de fato acontece no campo de Sim. batalha. Aqui a gente vê corpos desmembrados, a gente vê... Não, tem uma hora que o Tom Hanks vai tirar um cara da água, que Uhum. o cara tá se arrastando na água, a hora que ele tira o cara da água, ele percebe que é só metade do cara. Não, e a própria água, você vê a praia ficando toda Cara, é vermelha muito de vermelha. sangue. Tem gente que não gosta de Resgate do Soldado Ryan. Tem gente que não gosta. Tem gente que está errada. Mas é impossível, eu nunca vi ninguém falar que a abertura do Resgate do Soldado Ryan é ruim. Nunca vi. Não Desconheço. tem como. Desconheço. Porque tem muita gente que reclama que é um filme de guerra que morre um monte de gente pra salvar um cara, tá? Não sei Mas o a quê. própria discussão do filme é sobre isso, gente. Mas a abertura dele não tem igual. É antes e depois. Vamos falar sobre Zumbilândia na posição número 22 aqui, filme de 2009. Na época ele explodiu, né? Explodiu. As porque Só se regras. falava dele. É muito As regras de fantástico. sobrevivência são muito engraçadas. Muito Muito foda. fantástico. Bom, é Porque- o cardio, né? Do nada um cardio você tem que estar correndo desesperado, assim. Tem que estar em O dia. cara tá no banheiro cagando. Não, aquela mulher que tá no carro e aí simplesmente vem um caminhão e aí ela bate e ela sai voando, assim, ó. É porque ele faz um negócio, ele faz uma brincadeira que é o seguinte: primeiro você tem o negócio das regras, e depois você vai ter, se eu não me engano, é Metallica, né? É metálica. É. Você vai ter o Metallica e você vai ter os zumbis atacando pessoas em câmera Câmera lenta. lentíssima. Parece até o que o Zack Snyder fez então. essa parte. Mas é engraçado e é bizarro ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá acostumado com esse negócio do zumbi, o zumbi lento e tal, mas aqui são zumbis rápidos. É. E ao mesmo tempo que eles estão correndo, e aí você vê o sangue
saindo devagar. Cara, é muito bem feita essa abertura. E ela novamente, também... o tom do filme é dado pela abertura, porque ele é engraçado, você ri das maluquices que estão acontecendo em tela, mas ele não desrespeita que os personagens correm risco de vida. Então, pra gente que tá do lado da tela aqui é engraçado. Pra eles, pode parecer engraçado, mas... Tá todo morrendo. Não, e é risco real. sanguinolento pra cara. Tem um zumbi que vomita sangue, assim, e o bizarro. sangue de câmera lenta, assim. Putz, cara. Mas muito isso foda. vem muito da origem de um outro filme, inclusive citado aqui, que é mais à frente a gente fala dele aí. Sim. Vamos lá para a posição número 21, vamos falar de O Rei Leão, 1994. Com a sua abertura maravilhosa do ciclo sem fim, desde o comecinho mostrando a origem de tudo. É tão origem de tudo que começa com o sol nascendo. Não, e as mais cores didático dessa possível, abertura. né? As cores dessa abertura. Os A cânticos animação. do Le Boheme também Ah, ali. cara, na moral. De animação, essa daí é Hein, Fê? Leão Concurso. Da girafinha saindo do escuro e aí pegando no sol e ela fazendo assim, porque o sol tá muito claro e tudo. Ai, Disney, Todo né? mundo Que acordando. auge. Que Não, auge e aqui, até né? hoje, né? Todo mundo que tem um bichinho pequeno, seja gato, seja cachorro e tal, Levanta todo aí. mundo faz. Não importa, assim, todo ano tem uma hora que volta a ser uma trend, todo mundo levantar os bichinhos na frente da Exato. cena do Rei Leão. Você vê, alguns detalhes são muito importantes, né? Porque o Zazu, ele vem voando, e aí ele pousa assim na frente do Mufasa, e ele faz a saudação pro Mufasa, e normalmente os reis boçais, eles ficam parados olhando. O súdito, né? O Mufasa, se ele curvando. reconhece, ele dá uma reconhece em risada. respeito, ele faz um... Muito bom, cara. É A Mufasa, movimentação, né? cara, a movimentação dos bichos nessa cena é um negócio assim... A amizade do Rafiki com o Mufasa, né? Porque eles chegam, ao invés de ter o cumprimento assim, ele se abraça, né? Porque eles são amigos, Você vê que, né? você já de cara entende quem é o Mufasa, né? Eu acho isso muito fantástico. E o poder da música, eu acho que é uma coisa muito especial. A trilha de O Rei Leão, ela acho que ela transcende, assim, tudo que a Disney fez. E olha que tem muitas trilhas que eu amo da Disney, mas, assim, essa, apesar de não ser a minha favorita, eu acho que ela objetivamente é a melhor de todas. Não, e sem falar o simbolismo final, né? Porque a música é o ciclo da vida, né? Aqui ficou o The ciclo sem Circle fim. of Life, não, ciclo sem fim. E aí aparece o Rafiki levantando o Simba, mostrando que o ciclo permanece, né? Da vida ali, Exatamente. com o nascimento, né? O nascimento de uma criança, de um bebê. E sabe uma mudança de paradigma que é muito importante nesse filme? É que você tem o leão em documentários e coisa afim, como aquele ser que é o predador, que ele tá matando todos os bichos, que todos os bichos têm medo do leão e tudo mais. Ele é o topo da cara. E aí você tem meio que uma inversão disso. Não que o leão não seja, mas é que ele é um animal tão respeitado pelas outras formas de vida. que todos os animais que são abatidos por ele pra ele poder sobreviver, ainda assim prestam a sua homenagem. O filme pro dá uma nascimento enganada pra não exibir nenhuma cena dos bichos se alimentando, né? Pois Não, é. sem dúvida, eu sei, mas é porque é pra mostrar que a natureza ela só funciona em comunhão. Não adianta você tira alguma coisa, tanto que no momento que você tira você quebra Né, o equilíbrio, dá tudo errado dentro ali da região, né? Tudo some. Né? É muito foda, o Rei Leão. E ó, pode reclamar da refilmagem aí, mas pelo menos a abertura dela também é sensacional, tá? Eu acho as cores horrorosas e eu acho tudo apático, tá? Não, eu acho a abertura sensacional. Eu acho em eu caí comparação nesse com o truque. original horroroso. Eu caí nesse truque no live action. E eu disse assim, esse filme vai ser fantástico. E é só essa cena que é boa. Vamos dar sequência, vamos falar sobre Baby Driver na posição número 20 aqui. Bell Bottoms. Que é totalmente sincronizado também com a música. Afinal, o Baby aqui, né, ele tem um negócio, né? Ele funciona a partir da batida da música, né? É o Ele tem um seguinte, iPod que não para, né? Não, vários É. iPods. Ele tem vários Vários, iPods. E ele tem uma questão que ele tem um tinindo persistente por conta de um acidente que ele sofreu. Então ele fica constantemente afogando esse tinindo com música. E nas missões dele, ele sempre utiliza música e ele, basicamente, ele planeja as fugas, ele planeja as rotas de fuga
através da música. Então ele precisa sincronizar o que ele vai fazer, os movimentos dele com a música. E a gente vê o filme sob a perspectiva dele, né? Então, ele tá levando a galera pro assalto, a galera vai fazer o assalto e a gente tá vendo o piloto e ele fica aqui, lá, né? E ele vai ficando nervoso porque vai dar o tom da música que ele precisa sair e os caras não chegam. É. E ele fala, meu, não vai dar, não vai... E o pessoal entra no carro, aí acho que é o John Bertal, ele faz assim, vai pra frente, aí ele vai pra trás. É muito bom, ele pilota muito, né? Não, e olha, Edgar Wright é um diretor que ele trabalha muito, muito em conjunto com a montagem do filme. É. E ele consegue fazer os atores que ele já escolhe a dedo por serem carismáticos se tornarem ainda mais carismáticos com um timing imposto na montagem. É algo surreal. E aqui você tem a atuação da galera, você tem o Ansel Elgort, o John Bertal, você tem a Eiza Gonzalez, você tem o John Hamm, o João Presunto lá. E você vê as reações deles durante o Baby fazendo lá o negócio dele. E é surreal, porque eles ficam impressionados com o que tá acontecendo e ao mesmo tempo na dá calma um sorrisinho. Porque ele tá fazendo de acordo com a música. E era o que ele tinha planejado. Porque assim, a sensação que fica ali, principalmente na hora que... ele é meio que um pesadelo pros outros caras, né? Ele é, porque ele é... Você, quando os caras não saem do assalto, ele começa a ficar com uma cara meio assustada, e você pensa que é porque ele vai ser pego, ele tá com medo de ser pego. Mas na verdade, o que ele tem medo é que não dê tempo dele sair na hora que a música precisar sair. É que a música é a adrenalina dele, né? Nessa cena inicial, ele tá mais estoico porque ele confia na crew que tá com ele. Agora, tem uma cena mais na frente que ele tá com a crew que ele não gosta. Aí já é outra vibe, mas a gente tá falando da abertura. Aí é uma vibe completamente diferente, que ele fica preocupado, ele tem que resetar a música, inclusive. Aí a gente tá falando da abertura. A abertura é isso mas aqui aí. na abertura, cara... Ela mostra a habilidade do Baby, ela mostra qual o tipo de montagem que você vai ver dentro do filme, nas cenas de ação, nas set pieces. Tem um momento que ele entra no túnel, ele tá num carro vermelho, e aparecem outros 2 carros vermelhos pra confundir o helicóptero, e cada qual vai numa direção diferente. Ele fica trocando. Cara, e tem uma abertura que a gente acabou tirando daqui, que também é excelente, mas ela é muito parecida com a do Baby Driver, apesar do tom ser diferente. O tom ser antes, diferente, né? Que é a do Driver. A do Driver, ela também é isso, também é o Ryan Gosling levando também uma pessoa pra fazer um roubo e tudo mais, e ele também tem esse esquema de fuga, de rota, de sair de ré, passar por baixo de túnel e tal, só que num tom mais sério, sem a parada da música em si. Mas era uma cena um tanto quanto parecida, mas eu acho que é interessante colocar que também é uma das grandes aberturas da história do cinema. E só uma coisa, geralmente eu reclamo de títulos nacionais, certo? Que quando eles trocam tudo, mas em ritmo de fuga, aqui funciona justamente porque você tá em... O Baby, ele funciona no ritmo da música. Muito melhor que o Baby Driver. Vamos lá, na 19ª posição, vamos falar sobre a maior abertura do cinema de faroeste de todos os tempos, que Agatha, você falou que ia aprender podcast. Não tem como aprender, né, mano? Não é assim, né? E é sugando, hein? Não é soprando, esse é sugando. Essa bicha não chega. Ela é muito pequenininha, é muito simples. Ela não chega no tom do Era Uma Vez no Oeste. Com certeza é isso, Jurandir. Com certeza é isso. Eu tenho que estar com equipamento um pouco melhor. Porque eu não tenho a habilidade do Charles Bronson. Porque não é o Charles Bronson, né? A turma lá do Ennio Morricone fazendo essa trilha maravilhosa de Era Uma Vez no Oeste, 1968. O Sérgio Leone já tinha entregue lá a trilogia dos dólares, né? O Três Homens em Conflito, se não me engano, saiu em 66. E aí, 2 anos depois, ele me vem com Era Uma Vez no Oeste, que a ideia de colocar o cara ser temido, você escuta ele de longe com uma gaita, você sabe que a morte está se aproximando. Cara, é o John Wick é o John Wick do Faroeste, né? É o Charles Bronson, né, mano? Porque é o Charles Bronson. Não, porque assim, essa acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente talvez não conheça. Mas assim, tem 3 capangas esperando o cara que tá vindo num trem, numa cidade, e eles estão lá esperando ele pra matar ele. É isso. Porque, esse cara é perigoso, tal, não sei o quê. E aí eles não veem ninguém descendo, eles falam, pô, acho que a gente tomou uma rasteira. E aí o trem vai embora e de repente, quando o trem tá saindo, eles escutam. Aí eles, já arrepia. Eu tô arrepiado já. Porque aí eles pensam, puta, fudeu. Já era. Fudeu. Deu ruim. Me desculpem, mas é o papel da vida do Charles Bronson. Me desculpem aí os fãs de Desejo de Matar. Desejo de Matar 1, 2, 3, 5, 10, 47. Esse é o papel da vida do Charles Bronson. E aí os caras... Ele mata os 3 caras atirando daquele jeito assim, ó.
Ah, bom demais, velho. Red Dead Redemption aí, muito bom. Muito foda. Se você gosta de John Wick, se você gosta de Duro de Matar, se você gosta... Saiba que veio daí, né? Saiba que o Charles Bronson foi o cara que deu o início. E o Sérgio Leone, como ele filma o widescreen, né? O plano abertaço, assim, você vê tudo acontecendo. Só falta o feno, assim. É. Cara, é lindo, é maravilhoso, é incrível. Esse filme... Inclusive, esse filme inteiro é maravilhoso, mas essa abertura é sensacional. Eu tava até mostrando pro Rogério que o Muse, quando ele vai... Eles vão cantar o Knights of Sidonia, eles tocam esse trecho do Era Uma Vez no Oeste. Antes, inclusive, tem um show deles em Roma. Fica a dica aí de 2013. É um show absolutamente fantástico do Muse. E eles tocam isso e é absurdo, assim. E foi aí que a gente percebeu que não é soprando, né? É sugando a gaita sugando, que faz porque a gente barulho, vê pelo né? cara que ele Pela suga. bochecha, né? Que ele faz sugando, Muito bem, vamos lá. Vamos para a 18ª posição. Vamos falar de Filhos da Esperança. E é um filme que a filmaço. gente tá Tá na lista já eterna, né? Estamos pra namorando sempre há na um lista tempo, de- mas os streams não ajudam. Bora, vai. Esse, cara, é incrível porque... É um plano de sequência, né? Não, Depois não é, ele se torna um não plano é, de sequência, né? É que assim, a ideia dele, na verdade, não é esse o impacto do plano de sequência. O negócio é que é o seguinte, é o Clive Owen andando na rua, ele chega numa cafeteria, você não sabe nada. Vê as notícias, na cafeteria né? tem nas notícias que morreu a pessoa mais jovem do mundo. Isso. Que era Diego- um garoto de quase 18 anos, né? Ele tinha Nesse 17 mundo, 18, se 19 passando anos. em novembro de 2027, Então, não mas nascem mais crianças. mas você descobre isso pela reportagem que tá passando na TV. Não tem Ele te dá narrador, todo o contexto não tem nada de escrito. maneira exegética. Você vai ouvindo tudo o que tá acontecendo. Mas você tá já entende. vendo... Não, você vê a cafeteria toda chorando. Você entende por causa disso. Porque é assim, o fim da esperança, né? porque tá mostrando que o bebê Diego morreu e ele tinha 18 anos e ele era a pessoa mais nova do mundo. Aí você pensa, se ele é a pessoa mais nova do mundo, então não tá nascendo mais ninguém. A cafeteria Há inteira 18 anos chorando. não está nascendo ninguém. A cafeteria Tenso. lotada, todo mundo chorando, cacete. Você vê que aquele mundo tá uma merda. Você vê o ambiente, você vê... Enquanto ele tá andando na rua... A Londres toda suja, né? Não, Cinza e e poeirada. E é engraçado porque assim, tá todo mundo chorando, mas ele tá meio... foda-se essa merda. apático. E aí ele sai com o seu cafezinho, aí Botando ele a para pra bebidinha. amarrar. Ele vai botar a bebidinha. Botar a bebida no café, né? E aí, de repente, a cafeteria que tava lotada de gente explode. E aí você descobre que não é só esse o problema. Não é só que não nascem pessoas. É que o mundo foi pro caralho. E aí aparece o nome do filme, Filhos da Esperança. É muito foda. E esse filme é um... Cara, esse Que filmaço, hein? socão, Esse vai né? ganhar sala VIP, hein? Cara, eu assisti há pouco porque a gente ia gravar um Sala VIP, né? Mas aí a gente descobriu que não tinha lugar nenhum e tudo mais. Tristeza. A gente deu uma segurada. Cara, ele continua uma grande pancada na cara. Eu acho e que ele tá mais relevante atual que hoje. É isso que é pior, ele tá mais atual que nunca, essa porra desse filme. Se um cara. filme de ficção científica feito há vários anos, você assiste, nossa, parece hoje em dia, fudeu. Não, se um filme de ficção científica distópico tá desse... A gente vê... eu entendo. A situação que tá ruim mesmo. Vamos prosseguir aqui na 17ª posição. E aí se gerou uma certa discussão. Nesse aí, Dente. ânimos foram exaltados. Missão Impossível 5 de 2015, o Rogue Nation, né? O Nação, como é? Nação Secreta. Nação Secreta. A gente escolheu esse de forma democrática. Foi muito Todo mundo democrático. concordou. Foi uma escolha muito simples. Muito Qual simples. Missão Impossível vai? Qual vai? Porque é outro clássico da série Missão Impossível. As aberturas, elas são sensacionais, assim como da franquia 007, porque virou um clássico de Missão Impossível ter uma grande abertura e terminar com o pavio. Light the fuse. É que assim, só pra relembrar rapidinho, galera, porque acho que Missão Impossível merece. A do 1 é aquele grande assalto na casa, né? Aquela grande... assalto que ele não, tira eles a precisam máscara. roubar a lista NOC e tudo mais. É. E você vai ter todos os agentes morrendo aos poucos. Tá roubando, Essa né, é a Rogério? gra- Tá dando uma roubadinha aqui, Tá né? dando a roubadinha porque, na Não, verdade... eu tô Essa só cena é muito explicando. boa. Não, Essa cena é muito Eu estou boa. não, explicando... Só dando trabalho Não, pro você Joel. tá explicando. roubando, Rogério. Você tá roubando. tô roubando. Porque Eu a estou abertura explicando. do 1
é com o Tom Cruise usando a máscara e implicando o cara lá na morte. É um bem mais espionagem, detetive. Não ele tem tira a pirotecnia. máscara assim, aí você descobre Isso. que é o Tom Cruise usando a máscara. E ele é tentando tudo reviver lá teatrinho. a menina e tudo. Eu não lembrava dessa parte, mas desculpa. Então é isso, beleza. Eu achava que era o assalto completo, mas não é. Verdade, vocês estão certos. No 2 é o... Ele pendurado lá no... Não, Ele pendurado no cânions, 2 né? você tem duas coisas. Você tem a cena do avião e você tem a cena da pedra. É. No 3, você tem a cena do Ethan Hunt preso, uma mulher que você não sabe quem é até aquele momento amarrada, e o vilão falando, ou você me fala onde tá o troço, ou eu vou matar essa mulher. E ele Pra ele mim, vai a melhor contar até abertura 3. é essa. A pata de coelho, Desculpa. ele quer saber onde é a pata de eu quero coelho. saber da O pata pé de de coelho. Até O pé de coelho. hoje, né? Não, até hoje não, porque A gente estragaram a porra da pata de descobriu que coelho. era o pé de coelho depois. Que tristeza. Estragaram a porra do pé No de último coelho. filme estragaram. No 4 tem o cara do Lost lá, O Sawyer. o Sawyer, que ele também tá fazendo uma parada e tal, ele tá indo no lugar, de repente vem uma e tum. E aí ele, opa. É só que pra gente chegar no Light the Fuse, a gente tem a cena da fuga do Ethan da cadeia. O Rogério tá roubando demais, hein? Não roubando, é tô abertura, contando o filme todo. né? Tá sempre pegando os... E no 5, Pelo amor de tem Deus, né? o nosso querido Tom Cruise pendurado de verdade num avião. Aparece lá o Jeremy Renner, aparece lá a trupe inteira, e aí o Tom Cruise ele tá camuflado e ele simplesmente tem que sair correndo Não, e quem tava subir no avião. camuflado ali era o Simon Pegg. A Simon galera Pegg, tava toda verificando um avião que tava carregando umas armas e... Bicho, alguém entra no avião! O Jeremy Renner desesperado porque ele era o controller da missão e alguém entra na porra do avião pra tirar as armas. Aí o Tom Cruise vai... Correndo, Correndo, pula. se agarra na lateral do avião. Antes disso, ele pula na asa do avião e eles fazem questão de mostrar que é o Tom Cruise andando na asa de avião, o avião em movimento. Não, e tudo isso é de verdade. E é de verdade. Isso que é uma por isso que loucura é do o caralho. mais impactante de todos. Porque simplesmente o avião vai decolar e o Tom Cruise ele tem que ficar pendurado no diacho desse avião. E é o Tom Cruise de verdade pendurado no avião, subindo. Benji, abre a porta! Abre a porta, Benji! Cara, o Benji abre a porta errada, ele diz, a porta errada, desgraçado! Os caras ainda conseguem fazer humor numa situação dessa, gente. E quando pelo amor de você Deus. vê o making off, é uma cordinha desse tamanho, cara. É O loucura, Tom Cruise cara. ele não morreu por pouco, né? Essa é a verdade, né? Todos esses filmes de Missão Impossível, ele passa esses perrengues, mas né? nessa treta de todas aqui, eu concordo com o Sicas de que se você tem o contexto de Missão Impossível, e se você já viu principalmente o 1 e o 2, e você já viu o 3, eu acho que ela é mais impactante, porque ela fala o grau de vilanice do vilão, ela dá o desespero do Ethan Hunt, ela dá toda a correria que o filme 3 é, porque ele é uma coisa pra salvar a família, que é algo que você não tinha visto ali e tal, beleza. Mas, cara, se você não conhece nada de Missão Impossível, com certeza a mais impactante é a do 5, porque... Absurdo, tá é o cara maluco. pendurado num avião. É isso aí. É foda. É o filme que a gente assiste e fala assim, Tom Cruise é doido. Não, isso. tanto que nesse mais recente, eles refazem essa coisa dele ficar pendurado no avião, só que dessa vez é no aviãozinho Aviãozinho teco-teco. Ele tem um Não, helicóptero também. É no teco-teco. Ele fica em helicóptero, Não, e ele o negócio fica lá dando looping, o Tom Cruise lá agarrado no teco-teco. Aí É que eu acho que complicado. ele já chegou no ápice do que ele pode fazer, tá ligado? Sim, É sim, tanto com que a gente certeza. olha e fala assim, nem é tão certeza. absurdo assim, Já não né? é mais tão absurdo, porque eu acho que ele se pendurar no avião no 5 e E o ele negócio fica do lá no Burj helicóptero no Khalifa pendurado também. E o negócio do helicóptero no 6, Burj Khalifa no 4, né? É no 4. Eu acho que é o limite, não tem muito mais o que... Pular de moto já foi meio... É que nem o Velozes e Furiosos, não tem mais aonde ir o carro, sabe? Eu Vai acho que levar o até próximo- pro espaço. Não tem o que Próximo Missão fazer Impossível mais. tem que ser no espaço. Bota um Cruise lá sem máscara no espaço. Vamos lá, vamos falar sobre Blade Runner na posição número 16, aqui, 1982. Um dos Esse filmes da minha começo vida. absurdo, Filmaço. mostrando lá... Era o futuro, né? O filme foi lançado em 82 e o futuro era novembro Caralho. de 2019. É, galera. E é E o o- futuro. e o mundo de foi pro caralho, merda né? Do caralho, né, mano? Porque o cara tá naquela nave e, mano, é fogo saindo pra cá. Não, é a fogo Los saindo pra Angeles lá. que todos os prédios estão cuspindo fogo, né? Parece um Fumacê. distrito de fábricas, não é? Você saber que você entrar naquele mundo, porque Blade Runner é uma terra distópica, é um mundo distópico.
E você vê propagandas em excesso, você vê uma noite que parece Poluição, que não acaba, aquela poluição. Sujeira visual também, Uhum. né? Que é tudo muito saturado, assim. Saturado não só de cor, né? Mas é tudo muito cheio. Você não tem muito espaço vazio. Pois é, o título do livro do Make Off é Noir Futurista. No ar futurista. Porque é realmente isso, porque no noir você tem a questão do preto no noir clássico, você tem a questão do preto e branco, e aqui você tem uma noite que parece sem fim, sabe? Uma noite que te oprime o tempo todo. Uma chuva. Uma chuva que não fumaça. para. Ambientes claustrofóbicos. Sabe, você, quando mergulha naquele mundo logo direto, e aquilo, gente, é Los Angeles. Los Angeles! Los Angeles que, para os Estados Unidos, é praia, é luz, festa. E é legal, uma coisa que é muito foda, que aí depois você vai perceber, só depois que você já assistiu, que você já leu um monte de teoria e tal, não sei o quê, é que você, em vários momentos dessa abertura, você vai ter o olho, tem o reflexo disso no olho do Harrison Ford. E o negócio do olho é muito importante em Blade Runner. O olho e o reflexo dos olhos são muito importantes em Blade Runner, Então, no filme inteiro, na mitologia toda, né? E não é só isso a abertura. Que aí a gente corta pra um teste Voight-Kampff sendo feito, que é esse teste psicológico que é medido através das movimentações involuntárias da íris. Então você tem um baita close em muitos olhos, assim, durante o filme. Mas eu acho interessante esse primeiro, porque ele tá te ensinando que existem esses humanos sintéticos que no livro eles são um pouco mais artificiais, mas no filme eles são realmente, assim, idênticos. Eles são idênticos. Então a única forma... Pra você não saber mesmo, né? Biologicamente eles são idênticos. A única forma de você descobrir é através desse teste de empatia que eles fazem. A gente não sabe até hoje do Harrison Ford. Pois verdade. E eu acho que o Ridley Scott devia ter ficado caladinho, porque ele resolveu um dia abrir a Mas boca não sabe de nada o Ridley Scott, mano. Ele não sabe nada, ele criou, mas ele não só sabe. criou um negócio, mas dane-se. Não, na verdade, É, quem criou foi o Philip K. Dick, né? Mas enfim. Isso, vamos lá, vamos falar de outro clássico aqui, Mad Max Meu Estrada Deus. da Fúria, posição esse número filme, 15, de todo. 2015. Esse filme é todo um orgasmo visual. A abertura dele é sensacional. É um filme que, se você for pensar bem, ele tem duas aberturas. Porque ele tem a abertura do Max, que é Isso. ele lá no deserto, que vem o... Ouvindo vozes. Vem o lagartinho, O calanguinho, ele pisa, ele come ele pisa no calanguinho, aí vem e nisso aí ele escuta os caras, ele bota o negócio pra dentro do carro, aí ele corre, e aí vem os carros em cima, e aí os carros capotam o carro dele. E, cara, era uma das coisas mais icônicas de Mad Max, é o carro dele. Claro que Logo no começo do filme... O Interceptor roda no começo na abertura do filme. Tem o motor do Interceptor e o close que o George Miller dá no pneu. E você vê o pneu, todo o carro comido e bizarro. E aí os carros dos War Boys atrás dele. E é uma loucura porque o carro capota, né? Depois aí explode. Aí pegam ele, levam ele pra dentro do... Aí tortura ele, aí ele foge. E faz Faz a tatuagem. E aquela câmera acelerada com ele fugindo, dando E a porrada música. dos Barboy. Aí ele abre a Absurdo. porta e aí ele tá No penhasco. no penhasco. E aí ele e aí é tanto Pendura desespero o que ele se negócio. pendura. Não tinha como ele fugir ali, mano. Ele se pendura porque foda-se. E ele pendura sendo no bagulho. levado assim de volta e você só vendo ali. E as alucinações dele no meio do caminho é surreal aquilo. Então, Não, isso e aí... é pra mostrar que ele é doido. Esse cara é doido. É doido. É tanto que ele quando é o eles Mad. pegam ele e trazem pra dentro, o nome vem assim, ó. Mad Max, Na né? Esse sua cara é cara. maluco. Não, né? porque mesmo assim ele não se entrega, ele ainda continua lutando. É. Essa é uma abertura. Mas se você for pensar bem, toda a cena da fuga da Furiosa é uma segunda Também é uma abertura. abertura. É uma segunda Porque ela abertura. também termina... Vai falar que naquela hora que vem o tornado lá e aí sai todo mundo voando, poderia aparecer Rogério, Estrada da Fúria. Você tá roubando. Não é eu não tô não, é roubando. a abertura Eu não não, tô hein, roubando. Rogério? Tá roubando. É filme, a abertura é não, filme. Eu não tô roubando. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. É um filme que tem duas Ele é todo aberturas tão bom. inacreditáveis. São duas aberturas, cara. É a abertura do Max e a abertura da Furiosa. Aí depois vai vir o filme. Depois vem o filme. Isso é muito foda. Daqui a pouco tudo é abertura. Aí aparece lá o Vocês são vilão. Como é o malucos. nome dele? O vilão? É o Hamilton Immortan lá? Joe. Immortan Joe.
Aí é uma abertura do Immortan Joe. Aí é tudo é abertura agora. Vamos lá pra 14ª posição. Vamos falar de Madrugada dos Mortos. Olha o Zack Snyder aí, compadre. O visionário! Revolucionando o cinema zumbi. Tá? Mas com o roteiro de quem? James Gunn. Eu vou te dizer o seguinte, eu já convenci muita gente a assistir esse filme por causa dessa abertura, tá? É só você botar a abertura que a pessoa quer ver o filme, não tem papo, mano. Primeiro que começa com a criança zumbi, né? A criancinha abrindo a porta do pai, da esposa. Na verdade, começa com a enfermeira lá no hospital, e aí você já escuta no fundo que tem alguma coisa que tá esquisita, as pessoas estão ali conversando. Aí, de repente, quando ela sai quando ela sai do lado de fora, que ela tá indo embora, né? Ela fez plantão na madrugada. E aí tem uma ambulância com os pés pra fora. Umas pernas pra fora. Você fala, ih, cara, fudeu. Já deu merda. Aí não, era só o cara descansando na ambulância, dormindo e tal. Ela vai pra casa, tá lá o maridão. Aí vão fazer uma coisinha ali, pá, um sexozinho, uma coisa assim. E eles não veem que na televisão o bicho tá pegando. E aí quando eles acordam, aí tem a menininha lá. A menininha já tá no quarto, assim, olhando pra eles. E aí ela... Ela mata o pai, aí a menina quer ajudar o pai, e aí o pai em não segundos... Não é o pai, eles são vizinhos dela. Eles são vizinhos dela. São vizinhos, né? É. Ele joga ela longe. Verdade. E aí ela cai no chão assim, aí de repente ela levanta daquele jeito assim, ó. Pá! Ela levanta que nem um bicho assim, fala, vai tomar no cu, E sangue pra caramba, e a mulher banhada de sangue. E aí, simplesmente, você vê a vizinhança inteira pegando fogo, a galera saindo armada, e ela dirigindo o carro, e o Zack Snyder bota a câmera pendurada no carro, assim, pra gente ver a galera correndo atrás do... Tem um zumbi correndo atrás dela, aliás, é o marido dela que tá correndo atrás dela. Correndo atrás dela, aí ele desiste e vai pro outro. Aí ele desiste e vai pra outro, porque tem outra pessoa mais fácil, porra, vai tomar no cu, e Zack a câmera Snyder. em cima lá, aí a câmera em cima e o carro indo, e aí de repente vem um ônibus... Com saudade desse filme, tô ficando com vontade de ver ele de novo. Mano, cara, aí vem uma ambulância, bate no carro que tá do lado dela, ela desvia. Bom, cara. Puta que eu pariu, mano. É muito foda. Pô, Zack Snyder, eu te amo, cara. Madrugada dos Mortos, né? Que bela abertura pra um filme de zumbi. Vamos lá para a 13ª posição, vamos falar de Trainspotting. Ai, gente, eu não me canso do Danny Boy. O Danny Boy é muito foda, tá? E essa abertura, ela é muito legal, porque... Primeiro que ela é toda cocainada, assim, é toda rápida. É muito tá rolando uma corrida aí do protagonista, né? É que o Embalo de Sábado à Noite, frenético. McGregor. A Lucy Crazy. É, exatamente. A Lucy Crazy! E ele vai fazendo um manifesto sobre a banalidade da rotina da vida. E aí, quando ele fala pra você choose life, né, escolha a vida, escolha o que você vai fazer, mas todo mundo meio que tem as mesmas escolhas. Então choose life, choose job, né? Escolha trampo, seu emprego, escolha sua carreira, casa, escolha sua família. Seu parceiro, sua parceira, escolha... A sua televisão grande. Exatamente, sua televisão e não sei o quê. E ele fala, e aí você vai escolhendo sempre as mesmas coisas e tal. E ele, eu escolho não escolher. Eu escolho outra coisa. Por que eu escolho essa outra coisa? Não sei. Esse filme se viu muito de inspiração pro Clube da Luta, né? Pro David Fincher. Não, é muito foda. Deus, tá maluco. Esse filme é muito, cara, tem uma... Vamos no podcast dele, vamos. Eu quero muito falar de Transporte. Talvez só tem em algum lugar, mas esse filme é... Esse filme é muito cara, bom. esse filme é ouro total. O 2, pra você ter uma ideia, eu gosto tanto desse filme que eu não vi. Ele é brutal, assim. Ele tem umas coisas... Tão a parte toda lá do bebê. É tudo Nossa, tão a parte do triste, bebê. Não, esse filme tem um streaming. No Diamond Filmes Plus, que eu nem sabia que existia. Meu Deus do céu, nem eu. Diamond Filmes? Do nada tem agora streaming? Pô, gente, olha só. Eu acho que esses grandes filmes aí, eles deviam estar em streams grandes. Cadê a galera comprando aí os direitos? Pelo amor de Deus. O pessoal compra, né? Os pobres compram os direitos pra poder realmente poder ganhar alguma coisa, né? Mas o Diamond é um aplicativo novo, tá? Um streaming novo aí. Eles estão chegando aí, quem sabe? Um salve pra Diamond aí. Mas Trainspotting é um filmaço, gente. Quem não viu, veja. Vale muito a pena. Agora sim. Esse daqui foi dessas advogado. franzidas, dentes, né? Dentes rangendo. Dentes rangendo. ATM lá em cima, né? De tanto ranger os dentes. 12ª posição, vamos falar de O Poderoso Chefão, 1972. I believe in America. America has made my fortune. And I raised my daughter in the American fashion. I believe in America. Essa abertura, e eu não vou roubar que nem o Rogério, sabe? Obrigado. Porque se eu fosse roubar aqui, eu colocar aqui a abertura, era a cena do casamento inteira.
Se eu fosse pensar que nem o Rogério, a abertura seria a cena do casamento inteira. Mas é uma grande abertura, né? Mas eu tô centrando aqui no encontro do Bonacera com o Dom Vito Corleone. Dom Corleone. Isso, porque aquilo ali, eu acredito na América. Você tem a história de um imigrante que chegou nos Estados Unidos, fez o seu próprio negócio, constituiu família e tudo, e na hora que precisou da ajuda do país, o país deu uma banana pra ele. Por quê? A filha, que estava saindo com um americano, não com um italiano, foi com um amigo, fizeram a menina beber e abusaram da menina. E depois, quando ela resistiu, eles surraram a menina. Ele foi pra polícia, os caras foram presos e tudo. Quando chegou no julgamento, pegaram pena mínima e o juiz colocou em condicional. Os caras saíram livres naquele mesmo dia, rindo. É triste. E a menina ficou triste. com toda arrebentada, queixo segurando por arame. E o pai dizendo, a minha filha não conseguia chorar de tanta dor. E tudo isso você tem lá o padrinho ouvindo. E a resposta dele, ele pede para que o Dom Corleone vá e se vingue por ele. Mas não, o Dom disse, eu não sou um assassino, eu não mato por dinheiro. E com um gatinho lá, porque esse gato... O gatinho é tão fantástico. O gato icônico. não fazia parte da cena. O gato apareceu na casa. E Ele subiu. apareceu lá no set, Isso. subiu e ficou mais legal ainda, né? Achou seu dono. Achou o dono. O Marlon Brando tá muito foda, né? Nessa Tá, franquia. Ah, absurdo, tá maluco. É por isso que eu ele diz, prefiro é o 1 do que o 2. inacreditável. Porque Ele é o muito 1 tem o foda. Marlon Brando. O 2 é melhor, E a gente aquela sabe. coisa, ele diz, eu não mato por dinheiro, eu não tô pedindo dinheiro. Você me oferecer dinheiro é um desrespeito. O que eu Você peço... quer a influência, né? Eu quero a sua amizade. Me chame de padrinho. Beijo minha mão, filha da puta. Mentira, não fala isso não. Não fala isso, não. Beija minha mão, otário! E aí você vê o que esse cara é, o que esse padrinho é, o que esse poderoso chefão do título é. E a fotografia do filme toda envolta em sombras, os personagens saindo das sombras. É surreal essa abertura. E você não precisa de nada espalhafatoso, você não precisa de explosões, você precisa de boas atuações, uma direção do caralho e uma fotografia foda. É isso que você precisa. E um roteiro incrível. É isso. E Você já consegue ler esse personagem, né, Cicas? Ali Isso. você vê o respeito, você vê o método dele, né? Por que teve essas franzidas? Porque a ideia era que você não precisasse de nenhum contexto de nada pra você ser impactado pela abertura, certo? É. E é um filme que você... Por que a gente acha essa abertura tão fantástica e ela... Em qualquer lista que você procurar na internet de maiores está. aberturas da história do cinema, ela tá lá. E por que ela não estava na nossa lista? Por que eu não tinha colocado ela na nossa lista? Porque você precisa do contexto do filme pra ela ser super foda. Você precisa da cena do cavalo, que vem logo em seguida. Posso dar uma Não discordada? precisa, não Eu precisa. posso dar uma discordada? Porque eu vi Você não pode discordar porque Poderoso você Chefão. Eu vi Conhece. o Poderoso Chefão conhece. pela primeira vez. Não, assim, eu sabia, mas eu não sabia o contexto da cena do cavalo. Eu não sabia, sabe? Eu acho que a própria forma que o Marlon Brando se posiciona na cena já é intimidadora, sabe? Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, tem alguns anos, assim. Eu assisti já bem mais velha, eu não sei por que eu não tinha visto ele antes. Eu sei que desde o início eu fiquei completamente, assim, hipnotizada. Parecia que a energia ali do Marlon Brando tava me sugando pra dentro da tela. Eu acho ele absurdo. Mas é o Marlon Brando, não é a abertura, entendeu? Exatamente, é o Marlon Brando. É isso que é o negócio. É isso que eu Ele é tô... a Faz abertura. parte da abertura, Rogério. Ele sei, é a abertura. Eu achei absurdo tirar Espetacular Homem-Aranha 2 pra colocar Poderoso Chefão. Eu não vou nem comentar nada, tá? Eu não vou falar nada. Vamos lá para a 11ª posição. Vamos falar de Os Caçadores da Arca Perdida. Primeiro Indiana Jones aqui, com essa abertura sensacional, que acontece tudo. Acontece Tudo, a mano. exploração, a traição da galera, o Indiana O Jones ficando bicho Bola nojento. sozinho. gigante rolando. Aranha nas costas, Doutor Octopus traindo o Indiana Jones. Cenas chicote. icônicas, ele trocando lá o item por um saco de areia. É porque você pensa assim, ele é tão A esperto, pedra né? rolando. Aí É. ele fica lá calculando areia, você fala, porra, ele é muito Mas a esperto. Pedra Rolando é o ícone da história do cinema, né? Tem comédia, tem tudo. Tá Tem tudo tudo, lá. tem tudo, O tudo, tudo. Cara, se fosse um curta do Indiana Uma Jones... baita cena de é a ação, abertura. né? É a abertura. Ela Não. funciona como um curta, sim. É, curta. E olha, foda. quem jogou o jogo atual sabe que... Joga essa cena, inclusive. Joga essa cena, porque ela é a É, cena muito tutorial legal. do filme. Do jogo, aliás. Essa cena do filme é a cena tutorial do jogo. Então você vai aprendendo a ser Indiana Jones com essa abertura, porque essa abertura, ela encapsula
Toda a essência do personagem. Tudo, cara. O chicote lá pra ele se pendurar, o negócio do chapéu que ele precisa passar por baixo da porta. Tá tudo. Tudo lá. É. Vamos lá para a 10ª posição. Vamos falar sobre Pânico, de 1996. Lembrando que filmes de terror, existem várias aberturas clássicas, né, de filmes de terror. A gente pegou esse porque ele ficou muito icônico na cultura pop, né? Ele é uma rasteira do caralho, né? What's your favorite scary movie? Né? Primeiro, a gente tem que colocar o seguinte. Você chama Drew Drew Barrymore só pra fazer isso, uma ponta, mano. Ela não tinha sido chamada originalmente pra fazer só aquilo. Ela ia ser a Sidney, só que ficou a ideia muito bacana dela fazer essa personagem que morre logo no começo, você colocar o maior nome do elenco, a atriz mais famosa do elenco, pra morrer logo no começo. Você espera que ela seja a Final Girl. Final Girl. Você não espera que ela seja a primeira morte. Não, e é uma cena muito boa. Bom, porque, tecnicamente segunda, porque o namorado dela morre primeiro, né? Mas é uma cena muito boa, porque ela dura. Ela dura e ela te põe na posição da personagem da Drew Barrymore, Porque né? você não tá vendo nada, né? Você não sabe onde é que tá. Ela tá em casa, tranquila, e aí ela Fazendo uma pipoquinha na voz- frigideira. Gente, sim. E aí ela começa a falar com essa voz, né? Essa voz meio distorcida e tudo mais, falando, eu estou te vendo. E ela começa a olhar pro jardim, tipo, Não, como mas assim a você tá voz me começa vendo? meio sedutora Ela começa a querer também. fechar as cortinas, as janelas, e você pensa assim, gente, o que eu faria se eu estivesse nessa situação, sabe? Desligava e Do chamava a nada, a polícia. menina tava fazendo uma pipoca na panela pra ver um filme. Mas já é utilizando um pouco da tecnologia também, né? Porque ela tava no telefone, Aham. aí conversando. É aquele e telefone o telefone sem sem fio fio. já, né? Telefone sem fio, ela vai Ela andando podia pela andar pela casa. casa. Agora Muito é boa muito essa curioso cena. porque o Todo Mundo em Pânico, ele meio que estraga, às vezes, estraga, o né, pânico. mano? Toda vez que eu Porque lembro disso, eu é uma lembro do sátira cara... tão bem feita. É uma sátira tão bem feita. Porque toda vez que ele aparece, eu penso que ele vai falar WhatsApp. Não, sabe, não, eu vou te falar o que eu... Toda vez que eu lembro dessa cena, eu lembro dele ir atrás do sofá e as perninhas dele fazendo assim. É. Ele pula, porque o Pânico, ele é uma sátira, né? O Wes Craven, ele fez como uma sátira do próprio É uma É gênero. uma sátira, homenagem, de- uma homenagem. Não uma sátira, Ah, uma mas é uma homenagem. sátira até. É É uma sátira, é uma Cicas, quando ele coloca o vilão é a pessoa mais atrapalhada do planeta Terra. Ele pula na Drew Barrymore, ele pula simplesmente assim, você imagina o Jason fazendo isso? O Michael Myers fazendo isso? O Fred Krueger fazendo isso? Você não imagina. Novamente, E ele se existe taca no chão. contexto, existe contexto. No final, você entende por que isso. Mas ele é uma homenagem, por quê? E ele já se põe logo como homenagem. Você vê os diálogos do Ghostface com a Drew Barrymore sobre filmes de terror, você vê que existe amor pelo gênero ali. Que tudo aquilo ali tá sendo feito com muito carinho pelo gênero. E... Pô, mas ela foge, a primeira coisa que ela faz é subir a escada, porra. Que é exatamente o que... Que é o que você não deve fazer. Você tem que tentar achar uma forma de ir pra fora. Não uma forma de você ficar preso no segundo andar. Ela foi pro quintal que o cara tava preso Aí lá tava no lá quintal. o Gente, namorado dela morto. que vibe. Péssimo vacilo. hein? Ó, o Júlio falou de Todo Mundo em Pânico. Quando eles esfaqueiam a Carmen Electra no Todo Mundo em Pânico. E eles usam o mesmo ângulo de câmera, usam tudo. E tira a faca e sai lá o implante de silicone. Implante de silicone. Gente. Ai, gente, vamos Isso lá não. pra nossa 9ª posição. Vamos falar de Up, Altas Aventuras de 2009, filme da Pixar. Aqui a Pixar Esse é o deu um nome, verdadeiro tá? teste de void camp. Esse é o verdadeiro... É Por quê? verdade. Em vez de ficar fazendo um monte de pergunta, basta botar a história de vida de Carl e Ellie e ver. Se a pessoa não chorar, Gente, pode prender. esse aqui é um dos mais clássicos de todos, porque você coloca a historinha deles desde criança, e esse conhecendo, a timidez, e aí do nada corta muito pra eles se bonitinho, casando. cara. E a gente, porra, que filme feliz, cara. Eles estão envelhecendo bonitinha, juntos. sobre a vida. E aí tem essa montagenzinha de 5 minutos. E a musiquinha do mostrando a Michael vida Giacchino deles. feliz. Turururu, É o turururu. Eles têm uma vida muito bonitinha. Eles se conheceram crianças, né? Essa montagem específica que a gente tá falando, ela não é sozinha a primeira cena do filme, mas ela é o ápice da primeira cena do filme. Né? A gente vê eles criancinhas, os dois são fãs do mesmo explorador. Então eles brincavam de exploração e tal, e aí eles pequenininhos, eles falam que eles têm esse sonho. Ah, nós vamos lá para a tal da Paradise Falls na Venezuela também, pra explorar e fazer as coisas. E aí você corta com o Carl, que é o velhinho, O seu assim, Frederiksen. todo apaixonado. E aí, de repente, a cena já corta e você tem um flash e é o casamento deles.
É, muito bom. E essa cena, ela é tão maneira, ainda mais se você vê ela várias vezes, ela tem cada detalhezinho bonitinho, sabe? Eles vão montando a casa, vão pintando você a casa. acompanha eles Não, reformando até no a casamento casa. você vê a família Frederiksen toda séria, estoica, assim. Todo mundo sério, e a família dela é meio, todo mundo meio hillbilly, sabe? Yeehaw! A galera meio do interior, Não, é muito eles vão engraçado. Bem pintando diferentes. um quarto, né? Um quarto de criança, ou seja, ela tava Sim. grávida, né? Se preparando Ela pra tava, ficar grávida. ela tava E aí corta, tentando puf. engravidar. O próprio planejamento vem de uma forma muito inteligente, que é eles olhando para as nuvens no céu e vendo cegonhas no lugar das nuvens. É muito bonitinho, porque a gente vê no início, eles gostavam de fazer coisas simples. Eles iam fazer esses piqueniques ali no alto de um morrinho e tal. Eles deitavam, botavam a toalhinha e ficavam falando das nuvens. E uma coisa que eu acho linda nessa cena, que você só percebe depois de ver várias vezes, é como a personalidade deles é tão diferente. Porque ela é toda expansiva e extrovertida, e a felicidade da vida dele é ouvir ela falar das coisas que ela gosta. Por isso que eu acho que ele fica tão perdido sem ela ao longo do filme, sabe? Porque ela meio que puxava eles pra terem as aventuras e fazerem as coisas. E ela perde essa felicidade porque ela, enfim, ela Ela não descobre pode que ela mais não ter pode ter filho e tudo. Exatamente. E aí tem uma hora que ele olha pela porta, ou pela janela, e ela tá olhando de olho fechado, assim, Ela pro tá tempo. sentada numa cadeira, Mano, assim, que de olho tristeza, fechado, gente. E a sentindo música o muda, sol. né? A Aí música começa. É. É É a pianinho. mesma música, ela só vai mudando de sentimento. É muito linda essa E aí aventura. muda pra eles jovens e aí eles já velhinhos. E eles Não, bem. e aí, eles bem, e aí né? é legal porque eles resolvem continuar vivendo e encontrar um outro sonho. E eles resolvem, vamos então lá pro lugar que a gente queria ir quando a gente era criança. E eles botam uma jarrinha na sala e eles vão botando moedinhas, troco das coisas e tudo mais. E aí mostra como a vida não perdoa, né? Eles vão tendo diversos problemas, assim, tipo, furou o pneu do carro. Aí O tira o Carl dinheirinho. quebrou a perna. E eles vão tendo que usar o dinheiro. Lá não tem SUS, né? Então eles têm que usar o dinheiro. Aí, tem um furacão, cai uma árvore e derruba metade do teto deles. Eles vão tendo que usar o dinheiro. E chega num ponto que eles já estão velhinhos, você vai vendo a vida deles passando, e a jarra, ela já não tá mais nem no centro lá da mesinha na sala, ela Sim. tá numa estante empoeirada. Com um cantinho, Porque né? a vida passou. É. Então, A o vida mais não legal perdoa. desse filme pra mim, quando você olha essa abertura e você pensa pra onde o filme chega no final, todo o twist do Carl descobrindo uma outra coisa pra ele querer fazer da vida dele sem ela, é que, por mais que o que eles planejaram não tenha dado certo, eles viveram uma vida bonita juntos. Sim. Mesmo Eles que ela tiveram fosse uma vida. simples, Eles essa foi a ressignificaram as aventura, coisas, né? porque eles ficavam falando que a aventura está lá fora e não sei o quê. E é isso, às vezes E a a sua aventura tava aventura entre eles. Entre eles era a aventura. é o dia a dia deles. Eles ficarem, tipo, sentadinhos nas poltroninhas lendo o livrinho de mãozinha dada, sabe? E olha, Só que Eu chega um achei lindo momento esse que filme, a muito lindo esse idade filme. não perdoa, né? E ela vai Sim. envelhecendo até que ela fica doente. E simplesmente o filme, ele não alisa. Mano, ele não não. alisa. Não alisa. Porque ele Caralho. sai A da transição cena é do muito hospital. rápida e ela é muito Ele sai da certeira. cena do hospital pro funeral dela, gente. Puta que E olha, pariu, Com a tipo, música torando e você... É o Michael Giacchino, né? A genialidade desse filme é é tão surreal. grande que tudo isso aqui Surreal. que a gente tá falando é contado visualmente. Em 4 minutos e pouco, gente. Não, Em 4 basicamente minutos sem e diálogos, só no visual. Não tem diálogo. Essa cena não tem diálogo. Não, existe diálogo lá no comecinho, né, quando ele conhece ele tudo, Só até quando mesmo... eles casam. É, Não, mas eu digo, Mas nessa tô dizendo, montagem, todas- desde o casamento até o Isso. fim, não tem fala. toda a trajetória deles, desde que eles É a conhecem música. até a partida da Ellie, é contada basicamente sem diálogos, com pouquíssima fala. E é genial. Vamos fazer um podcast? Mais um podcast. Up Esse eu quero, esse eu legal, quero participar, mesmo sendo animação, hein? Agora, Vamos agora falar o de próximo, ele é o Ah. contrário, porque ele é basicamente feito de diálogos. Uhum. Os Exato. diálogos é que são o grande brilho dessa cena. A gente poderia colocar vários filmes do Quentin Tarantino aqui, né? Tarantino, ele é um cara absolutamente fantástico Ele é nas um aberturas. mestre, né? Pulp Fiction é muito icônico, mas é icônico porque é um filmaço. Não é porque a cena é absurdamente... É porque é A só um abertura do assalto primeiro no Kill Bill é lanchonete, muito né? foda também. E a música e tudo e tal. Mas a gente escolheu Bastardos Inglórios pra representar aqui os filmes do Tarantino. Que filmaço. Au revoir, Xoxana. Revoir, né? Xoxana. Au revoir, Xoxana! Você vê um filho da puta de um nazista O desgraçado Christoph Waltz. se passando da Hans pessoa Landa. mais legal do mundo, Sorrindo sorrindo, loucamente. como se ele tivesse um diazinho tomando café de Ai, bobeira. cheguei aqui pra tomar um chá.
Todo mundo escondido embaixo, né? Ele vai tomar um leite, isso é importante. Ele vai tomar um leite, um leite branco. E tem uma, assim, ele é um personagem tão cômico, de certa forma, porque ele vai perguntando as coisas, ele é cordial, né? Ele é cordial, apesar de ser, chega os nazistas, o cara fala, puta, fudeu. Ele é um lobo usando uma pele de cordeiro. Pele de cordeiro. Mas tem uma hora que ele fala assim, poderia pitar aqui? Aí ele falou, não, porque pode, o fazendeiro tá com o cachimbo dele, só que o cachimbo do Aí Hans o cachimbo dele é um cachimbo ridículo, né? Não só isso. Não só isso, Rogério. Aquele cachimbo, ele é basicamente um cachimbo de Sherlock Holmes pra mostrar os poderes de dedução dele. O Tarantino tá jogando a inteligência do Sherlock Holmes dentro do Hans Landa. Mas ao mesmo tempo tá mostrando... Cachimbo. Mas ao mesmo tempo tá mostrando que é meio... Tá mostrando que é meio ridículo e se pensa, esse cara não é de nada. E aí, de repente, ele para e ele fala, poderia falar inglês? Aí o cara falou, sim. Aí quando ele fala inglês, o rosto do Christopher Waltz muda na hora, assim. Fecha na hora, fala, eles estão aqui, não sei o quê, aí o cara... Você está brigando inimigos do Estado aqui. O cara vê que não tem saída e tal, ele fala, onde que eles estão? Aí o cara faz, ali e tal. Aí, mano, o cara simplesmente manda metralhar uma família inteira que tava escondida embaixo do assoalho. E a Shoshana consegue... E a Shoshana foge. Que é a menininha, E ele mira, né, de longe assim, ele... Revoar, Shoshana. Que é tipo assim, eu vou te caçar e vou te pegar, tá ligado? dia. Até porque eu acho que ele pensa que a história que ela vai contar sobre isso, o terror que ela vai carregar sobre isso, sobre todo esse momento, sobre tudo que aconteceu, vale mais a pena pra ele, pro trabalho dele, do que se ela tivesse simplesmente morrido. Mal ele sabe que ela ia matar Hitler. Não, e o que é... E o que é o que os bastardos fazem, né? Porque os bastardos fazem, eles deixam sempre um pra poder contar a história dos bastardos. Os bastardos, eles fazem isso. Nesse momento, muita gente não percebe isso, mas nesse momento você faz um paralelo entre o Aldo e o Hans Landa. Você faz esse paralelo. A cicatriz que ela carrega, ao contrário do que o Aldo Rain faz, que o Aldo ele marca a galera com a suástica na testa. Com a suástica. A cicatriz que ela carrega é uma cicatriz emocional. É uma cicatriz que... Naquele momento que eles dois se reencontram, lá no meio do filme, você vê a cicatriz dela. Nossa, mano, ela entra em pânico, né? Exatamente. E o filho da puta do Tarantino faz isso com uma abertura. Não, e assim, a gente vai fazer um listão maiores vilões da história e o Hans Landa o Hans Landa tá lá, e tá lá alto na lista. Em altíssima. É tão absurdo que o Christopher Waltz repetiu esse papel 312 vezes. Todas as vezes, o resto da vida dele ele repetiu esse papel. Sempre fala assim, faz um pouquinho do Lambda aí. Lambda. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos para a 7ª posição. Vamos falar de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, vulgo o melhor filme de Seus Anéis já feito. Que convenhamos que essa abertura é um Previously. In the Lord of the Rings. Você coloca lá... On the Silmarillion. Você coloca simplesmente a Galadriel... narrando a história da Terra-média e dos Anéis. É foda, e aparece ela é antes, foda. né? Quando ela começa a sussurrar e tudo mais, aí aparece O Senhor dos Anéis escrito. Mas não aparece o subtítulo ainda, porque não é o momento ainda, né? Vamos contar o porquê do O Senhor dos Anéis. Aí conta todas as histórias dos anéis dos humanos, dos homens, né? E tudo. Vamos sentar aqui um pouco sobre os seus anéis, sobre as aberturas de seus anéis. Na primeira você tem a Galadriel contando a história dela. Na segunda você tem um flashback de Moria com Gandalf. Tá roubando agora, né? Fala de mim, vai, ô Zé Mané. Não tô roubando. Ladrãozinho. Ladrão! Só tô colocando... Ladrãozinho. Só estou colocando um padrão. No terceiro você tem a história do Sméagol. No primeiro Hobbit você tem toda a história de Eredor. No segundo Hobbit você tem toda a questão do Gandalf encontrando o pai Na série. Mas no terceiro Hobbit, que não precisava ter o terceiro Hobbit, você não tem flashback. Esqueceram da abertura. Peter Jackson. Aqui você tem uma abertura que dá todo um contexto pra quem é o Sauron, dá todo um contexto dos anéis pra quem foram. Ascensão em queda, né? Ascensão em queda do Sauron. Ascensão em queda. E você coloca a Batalha da Última Aliança, que tá certo, nos filmes virou Batalha da Penúltima Aliança, mas você tem todo o contexto da Batalha da Última Aliança e é mostrado, e você fica, como é? Como é? Cara, você vê aquilo e fala, eu vou presenciar algo grande. É simples, é simples. A hora que você vê essa abertura, você fala, eu acho que eu vou
cair do cavalo aqui. Não, porque... e aí o anel, obviamente, ele corrompe, né? E aí, Isildo, né? Isildo... você vê ele passando pro Isildur, você vê a ruína de Isildur pelo anel, Isso. o anel traiu Isildur pra sua morte. Você vê ele chegando no Gollum, você vê... O Gollum pegando, corrompendo o Isso. Sméagol, né? Corrompe o Sméagol, ele vira Gollum e tudo mais. E simplesmente o Bilbo pegando, e aí corta pro condado. E aí tá lá o Frodo escrevendo no seu caderninho e aparece o Gandalf chegando. E aí a Sociedade do Anel vai se fuder, o melhor filme de fantasia da história, caralho. Não existe. Não, é foda, cara. Não, Puta merda, mano. é um grande Previously, mas é um Previously mais Vou mudar filha meu da Golden puta. Ticket, hein? Pronto, Vou de mudar meu novo, Golden muda. Ticket. Vamos gravar podcast de todos os Chega. filmes. Todo dia isso. O Golden todo Ticket dia vai ser isso. Sociedade do Anel. Bota O nome vai ser. casaco, Bota tira casaco, tira casaco. Caraca, que filme, mano. Que filme, hein, Sicas? Foda, foda. né? Pelo amor de Deus, filme? Sicas. Não, e sabe o que eu acho? A voz da Juras, Kate Blanchett... Pelo amor de Deus, olha aqui a camisa que eu tô usando. A Kate Blanchett, Olha, quando, caralho. a Kate Blanchett, quando ela fez o Senhor dos Anéis, ela era uma atriz conhecida, mas ela não era o que é a Kate Ela ainda não Blanchett era hoje em a dia. Kate Blanchett. Mas Sim. é muito foda. Ela coloca uma entonação tão inacreditável na voz dela e a aparição dela de como Galadriel é tão impactante que depois tiveram que inventar outras maneiras dela ficar aparecendo por aí. E Mas pra mim, é como a voz dela fosse a voz do Anel, cara. Porque é uma voz etérea, como se ela fosse Deus. É muito foda. Não, depois a gente escuta a voz vindo do anel e é bastante Sim, salva. mas Mas, pô, a voz do é, Daniel ó. pra mim é a voz dela, cara. Você aí assina patreon.com/rapaduracast, nosso podcast exclusivo para assinantes. Só a dica, edição 72, A Vida de Chuck, edição 73, Clube da Luta, e a edição 74, meu Golden Ticket, que é a minha escolha. Todo ano a gente faz uma rodada de Golden Ticket, que cada participante escolhe um filme pra gente poder conversar. E aí a gente abre essa rodada comigo, e é sobre o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, Olha edição aí. 74, Muito bom, hein? tá? Até Então- 5 minutos atrás, esse é De Volta pro Futuro 1, tá, Já gente? sei de volta pro futuro, mas faz parte. A vida é assim. Até lá, quem sabe ele muda. gente. Daqui a gente pode ter mudado alguma coisa, É a né? vida, gente. Mas fica É a vida, dica aí, isso tá? É patreon.com/paduracast, nosso cineclube. Toda semana, um filme diferente. A gente analisa e cobre. Filme de cinema, filme de catálogo, filme que tá em streaming, filme que tá só no torrent, filme que tá sabe lá onde. Do Xvideos, caminhão. em algum lugar, né? Em algum lugar vai estar esse vídeo. Mas a gente fala de muito cinema. patreon.com/paduracast. Vamos lá, vamos para a 6ª posição, minha Nossa Senhora. Que é o senhor Não, também. essa é inacreditável. Mais essa é um senhor, mas no caso aqui é O Senhor das Armas, filme de 2005, Com protagonizado Nicolas por Cage. Nicolas Cage, que tem uma abertura histórica. Essa abertura realmente é histórica. É uma das mais fortes da história do cinema. E ainda é relevante hoje, 20 anos Hoje, mais do que depois. nunca, A inclusive. gente continua discutindo tudo que está acontecendo no mundo aí sobre violência, sobre armas, de armas, ou, né, a liberação das armas em alguns lugares e tudo mais, o porte de arma, né? E a gente vê o Nicolas Cage, que é um vendedor de armas, explicando que tudo Ele acontece. tá num lugar desde que o tá. início. O chão é Destruído. bala pura. É. Não, o chão só tem bala, né? Só tem. E aí ele vira pra você e fala: é isso aí, isso aqui é meu job. Ele fala um negócio que é tipo assim, uma em cada 12 pessoas compra armas. O desafio é como que a gente atrai as outras 11. Foda, cara. Eu fiquei assim, que isso? São dois filmes que eu gosto do cinismo, que é O Senhor das Armas e O Obrigado por Fumar. O Obrigado por Fumar é com Aaron Eckhart, né, que veio fazer depois o Duas Caras no The Dark Knight. Ele tá numa escola, dando uma palestra, e ele tá simplesmente incentivando as crianças A fumar, é. No futuro, tô trabalhando a base, porque um dia essas crianças vão Cara, virar surreal. fumantes, E meu Deus do consumidores. céu. E o Senhor das Armas, você tem, nessa abertura, você pega de onde veio a bala até a bala encontrar seu alvo, que é o alvo que você pode esperar justamente sabe muito Exatamente. bem qual é. E tocando Buffalo Springfield. Exatamente. E aí, e a música? Não, e aí você vê, tipo Tome assim, bala sendo feita. E Tome a bala bala sendo vai. feita. desde a fábrica. É. O Cara, transporte, o encaixotamento. É porque a câmera, ela tá presa em uma bala. Isso. É, A câmera, ela tá presa é em uma bala. Eu posso fazer Sensacional, uma comparação aqui? Eu acho que essa aqui é a versão negativa, a versão bizarra da primeira abertura que a gente falou, que foi a abertura do... Da Olha o que a gente tá vida, né? falando.
É a fabricação da morte, né? Surreal, né? Cara, é Ai, muito credo. absurdo. É muito absurdo porque a câmera fixada ali naquela bala, e aí entra numa caixa, passa numa máquina, aí abre... tipo, tem um uniforme de uma nação, de repente abre outra caixa, já é outro uniforme de outra nação. Isso quer dizer que a bala passou de um lado pro outro, foi pros traficantes. Aí tem uma hora que a caixa cai, a bala cai no chão, alguém pega, bota na... Cara, Olha, inacreditável. Eu costumo dizer o seguinte, não existe bala perdida. Não existe. Toda bala encontra seu lugar. É muito foda porque é triste, dirigido né? pelo Andrew Niccol, e esse cara era sensacional da ficção Ele científica, era do foda do Gattaca, né, do Simone, né. Ele que fez o roteiro do Show de Truman, né, o cara que criou o roteiro do Show de Truman, fez a história do filme, O Terminal, do Steven Spielberg, é dele também. E aí ele fez o Senhor das Armas, fez aquele O Preço do Amanhã, que tem um conceito iradíssimo, é um filme bem mais ou menos, mas ele tem um conceito muito legal. Tem. Tem uma né, edição esquisita, né? de você ter os créditos na sua vida são... E é real, né? A gente tem crédito, né? Se a gente Tempo, não né? tiver crédito... Tempo a é gente... literalmente dinheiro. Exatamente. É um mau conceito da ficção científica, isso se pensar. E aí ele fez A Hospedeira, e depois da Hospedeira foi buraco abaixo, né? Aquele Hospedeira com a Saoirse Ronan, né? Ah, é. Vamos lá, vamos para a quinta posição, hein? É um top 5? Não é um top 5, mas estamos na quinta posição. E vamos falar de um filme da DC. E não é de herói. Não, é um filme de herói. Inclusive, em 2008 se falava isso. Esse filme não é do universo super-herói. Ele é um filme. Ele compete com os outros, assim. Ou Não o é esse não, Cavaleiro das queridão. Trevas. Errou, não é esse não, queridão. Ele errou. Ele achou que ia ser o Watchmen. O cara não olha a lista, dá nisso. Cavaleiro das Trevas, meu amigo. Dark Mas falar que Knight. isso não é um filme de herói, é brincadeira. Mas é um Por filme que de chama ele vilão. de Coringa? Christopher Nolan. Por que ele chama ele de Coringa? Por que chama ele de Coringa? Mano, começa com ele de Vou costas, fazer né? esse lápis desaparecer. Começa ele de... A gente não vê a cara do Coringa até o final dessa abertura inteira. Porque ele é Essa um cena é muito bandido no meio boa. dos outros, né? Porque todos são coringas, né? Todos estão com uma máscara de E a palhaço. forma Palhaço. como ele manipula essa galera. Porque ele contrata uma crew pra fazer um assalto. Isso. E ele diz, olha, vai apagando. Apaga esse cara pra ter uma parte a menos pra gente dividir. Só que ele fala isso separado, né? Então, um vai matando o outro, que vai matando o outro. Aí o cara fala assim, pô, mas o cara falou que era pra eu fazer isso. Aí o cara já tá preparado pra dar um tiro na cara dele. Pá! E eles vão fazendo o plano, vão resolvendo o plano, só que um vai matando o outro até que só sobra um. Porque, na verdade, só sobra um e eu Coringa. Aí quando o cara chega perto dele e fala assim, Então cadê os você me outros? mata, tá? né? Pá! Então você... Não, ele diz, eu mato o motorista do ônibus. Aí ele diz, que motorista do ônibus? Pum. Aí, de repente, o ônibus. Pá! Cara, E atropela ele. todo o contexto O jeito que que é ele dado, anda, mano. O todo lado o contexto corporal que é dele. dado durante o decorrer dessa cena, porque você começa com você vê esse cara, assim, nas suas costas, você vê as costas dele, e você vai... O verde do cabelo não é tão pronunciado. E você vai andando, você vai descobrindo, e todo mundo discutindo. Por que chama ele de Coringa? Ele usa maquiagem, né? Pintura de maquiagem de guerra. Você vai ouvindo falar, porque desde Batman Begins, a gente tem a questão daquela carta e o Batman dizendo, vou investigar. Então você tem aqueles sussurros desse Coringa. Aqui você vai começar a ouvir mais e mais e mais e mais. E você vai vendo como ele age como agente do caos. Ele vai fazendo com que cada um desses bandidos vá matando o outro, sobrando apenas um. E quando chega o gerente do banco, porque aquilo é um banco da máfia, ele diz, você sabe de que você está roubando? Você e seus amigos estão mortos. Chega lá e é metralhado no joelho. Ele não mata. Ele não quer matar o cara porque ele quer que o cara conte a história. Ele enfia uma granada na boca do cara e é uma granada de gás. É só mesmo pra deixar o cara em pânico. Porque, novamente, ele tem que ficar vivo pra contar a história. E a calma, né? Não, é porque ele provoca, né? Ele provoca o Coringa, né? Quando ele tá saindo, ele tá lá rastejando no chão. E aí Os ele dá uma bandidos provocada. dessa cidade costumavam ter honra. E o que é que você representa? O que é que você representa? E aí ele simplesmente chega lá e tira a máscara e ele começa a citar uma frase do Nietzsche, porque é aquilo que nos mata, que não nos mata, nos fortalece, né? A frase do Nietzsche, mas ele fala que eu acredito que o que não te mata simplesmente te torna mais estranho. Aí você tem muito bom, o ônibus saindo e se juntando com os outros ônibus escolares que estão saindo também naquele mesmo horário. 2008. Filmão. 17 anos atrás. Meu Deus.
Meu ciático. Um absurdo e não tem nenhum vilão maior do que Heath Ledger e Coringa nesse universo aí Ele é de muito super-herói, não Ele é sei o muito quê. foda mesmo. E na história, se você pensar, se fizer um top 5, ele vai estar. Esse Coringa do Heath Ledger, ele vai estar lá na sua cadeirinha. Ou seja, já colocou 2 de vilões top. nesse top 5, né? O Hans Hans Landa Landa e o Coringa. E o Ah, Coringa e sem do contar que o Heath Heath Ledger tá em 2 também. Que ele tá... Apesar que ele não está na Coração abertura de do Cavaleiro. Coração de Cavaleiro, né? Mas... Ah. Ele tá... Mas tá lá. Ele tá bebum antes, né? Ele tá meio... Porque tem um comecinho ali, uma coisa antes. É. Não é ele que tá bebum, na verdade é o chefe dele que tá É bebum. verdade. Porque ele era E escudeiro. ele tem que Ele era vestir a escudeiro. roupa do chefe dele porque Não, o chefe dele não consegue... E só uma parte aqui, voltando 18 anos no tempo, todo mundo esculhambou a escalação do Heath Ledger. Todo mundo! Da E essa mesma abertura forma já que destrói todo tudo. mundo esculhambou o Robert Pattinson. Exatamente. Só que quem gosta de cinema, assiste cinema e viu que os trabalhos do Robert Pattinson depois de Crepúsculo, que o Crepúsculo, ele... Tipo, eu amo Crepúsculo, tá? Crepúsculo é uma galhofa. Mas você sabe que tanto o Robert quanto a Kristen naquele filme, eles estão overacting de propósito. Mas podia dar muito errado também, né, Fê? Porque, por exemplo... Eu nunca duvidei do Robert Quando Pattinson. escolheram o Eu Jared acho que ele Leto... tem exatamente O Jared a vibe. Leto. Foi Jared quase unanimidade, todo mundo falou assim, caraca, Pô, perfeito, boa porque ele é louco. escalação. Ele é doido, né? Ele vai combinar, Aí ele ele ficou over. Às vezes erra, às vezes erra, né? Pessoal? mandando rato pro pessoal do set. Gente, vamos lá pra nossa quarta posição. Ai, o mestre. Esse Vamos aí é falar do absoluto clássico. cinema. Vamos Esse falar é de um absoluto clássico cinema aqui. total. A Aurora do Homem, de 2001. Uma Odisseia no Espaço. Filme que eu tentei ver com 20 anos e dormi, tal qual todos os participantes do Choque de Cultura, mas como cada um viu um pedacinho, dava pra analisar o filme mesmo assim, né? Perdão. Não, mas acho que todo Mais mundo, recente. quando viu a primeira vez, não achou... Não entendeu grande nada, né? Essa é Você ficou verdade. assim, o que tá acontecendo aqui? Você precisa ver algumas vezes. Esse é um filme que, sim, você precisa ver algumas vezes pra poder... E na época que eu tentei assistir esse filme pela primeira vez, eu era uma pessoa muito literal, assim, com tudo, sabe? Eu não tava acostumada a observar e pensar e analisar. Eu ia lá pra desligar o cérebro. Aí eu botei o 2001 pensando assim, deixa eu ganhar um pouco de cultura aqui. Eu falei, a cultura vai ficar pra outro dia. Vai ficar pra outro Ganhar um dia, pouco eu de vou dormir. Eu apaguei rápido, inclusive. Eu falei assim, É muito foda porque em 68 saiu um clássico absurdo no cinema, que é Planeta dos Macacos, que mostra exatamente os macacos extremamente evoluídos. E aí o Stanley Kubrick coloca um macaco descobrindo a ferramenta, né? Ele pegando os ossos lá, quebrando os ossos assim, batendo. Ele fala, olha aí, rapaz, se eu bater esse osso aqui nesse outro osso, quebra. Que loucura, né? Na verdade, é sobre a evolução da violência em si, se você for pensar bem, né? Porque eles conviviam com as antas ali, inclusive são antas de verdade, né? São antas mesmo que estão ali com os macacos. Os macacos tem uma mistura, porque tem alguns chimpanzés ali misturados. Você vê que tem duas tribos ali. Mas o que precisa atuar é alguém Mas na aí tem roupa. as pessoas lá, e aí você tem as antas, e eles convivem todos juntos ali e tal. Não convivem, né? Porque você vê que tem uma tribo mais não forte tô falando. que a outra. Não, peraí. Eu não tô falando das tribos de macacos. Eu tô dizendo o seguinte: as antas ficavam ali perto dos chimpanzés, ali dos hominídeos, porque não existia esse conceito de podemos matar esse bicho pra comer. E a partir do momento do Monolito. preto, da pedra Do preta, monolito. do monolito, as coisas mudam. E aí no livro do 2001 no Espaço, tem toda uma parada que aquilo ali seria quase como uma tela que ensinaria os hominídeos a evoluírem. Então, é um passo da evolução. Então, é você imaginar que o evoluir é evoluir a violência também, né? Sim. Então, tem essa questão que o Kubrick deixou mais... A violência pode ser uma ferramenta também. Uma ferramenta de evolução, exatamente. Até porque, quando você tem, finalmente, o hominídeo suplantando o outro, um hominídeo mais fraco suplantando o outro através do uso da ferramenta, quando ele joga a ferramenta e você corta do osso Pra pra nave genial isso, espacial. né? Vai tomar osso no girando. Foda Isso. demais, cara. Porra! Ele vai... é um dos maiores cortes da história do cinema. Por quê? Foda, Porque nesse foda. corte você tem toda a história humana. Eu imagino o Exatamente. Stanley Kubrick. É muito foda, cara. Chapadíssimo, né? Porque pra ter essas ideias tem que estar muito Mano, chapado. o cara era... E aí ele Não, simplesmente... O Stanley Kubrick, ele era um carinha muito peculiar, né? Não, é um gênio, um absurdo. Na verdade, Mas ele o cara era o Arthur C. pensa Clarke, nisso. né? Aqui.
Se você ler o livro foi escrito ao mesmo tempo. Isso. É bem diferente do filme, O Arthur C. né? Clarke, ele é o roteirista do filme e tudo mais também. Cara, É muito difícil, é muito completa o diferente. outro, mas o livro, ele é explicativo e tudo mais. Autoexplicativo. O filme não é, cara. Isso é Kubrick, mano. Isso é Kubrick. Tudo isso, toda a maneira Kubrick que não te dá nada isso foi de bandeja, criado, né? é Kubrick, não é o Ah. Arthur Não, e C. aquela Clarke, coisa, você entendeu? vê aquele corte e você não consegue não imaginar. Você vê a humanidade evoluindo desses hominídeos que usavam aquela ferramenta mais básica possível, que era pedaço de osso, como uma clava, até chegar numa estação espacial. Sim. Você vê toda a história da muito humanidade foda. em um corte. Não, Não é nem peraí. você ver, É muito você foda. imagina, porque você sabe. Você sabe que houve um salto do Você osso. preenche as lacunas, né? Você fala assim, porque a gente viveu, a gente estudou, a gente tem noção de que houve um salto temporal e que saiu do osso pro metal, basicamente assim, né? É porque o livro metal deixa muito tecnológico no claro espaço. que o monolito, ele é um objeto de evolução de qualquer espécie. Então, por exemplo, a partir do momento que eles têm contato com o monolito, eles avançam tecnologicamente, e aí eles começam eram a os imaginar e deuses tal. astronautas, né, Rogério? Exato. Mas no filme não fica muito claro. Mas você Fica- coloca em você. Você pode colocar em si você, essa né? que é a parada. Cara, e tem o negócio do sol, né? Puta que pariu. Ah, vai tomar no cu. É, Kubrick. 2001 é muito foda. Não né? é à Ai. toa que você é o cara, né, mano? Vai se foder. Puta Por que tu não pariu. faz aí o teu Golden Ticket dele aí, mano? Porque nós vamos fazer ele no aberto. Porque a gente vai não, e a gente 2001 vai nós falar vamos fazer de no outro aberto. Kubrick no Golden Ticket do Rogério. Então tá Mas tudo vamos- certo. É a audiência 2001. mais baixa de todos os tempos. Não, vai nada, porque é uma baita discussão 2001. A minha vai ser Claro mais que baixa. é. Vamos lá para a terceira posição aqui. Vamos falar de Matrix de 1999. Outra ficção científica Ah, aqui. que filmaço! Com a abertura Nós vamos matá-lo. Você entende isso? sensacional. Você entende isso? Alguém está ouvindo? Será que alguém está ouvindo? E os codiguinhos assim rolando. Mas esse aí, cara... Vamos gravar de novo essa Matrix aí. Ó, deixa eu te dizer, assim, a pessoa que, Gravar tudo, cara. que não tinha ideia do que era Matrix, que nem eu, por exemplo, não tinha ideia do que era Matrix quando eu fui assistir, eu vi o trailer, era uma maluquice do cara, eu ri do trailer, tá? Eu ri do trailer, porque o trailer era uma maluquice, eu falei, mano, que viagem esse filme. Ou seja, Nossa, o Rogério credo. tá no time Esse Will cara Smith. voando. O Rogério tá no Hã? time do Will Smith. E, mano, Essa a hora que tu vê abertura. essa abertura, você fala... Tá E a que Trinity, Estou quando presenciando acontecendo a aí, cara? história do quando dá cinema. a primeira girada na câmera e ela É porque ela chuta sobe na aquele- parede e chuta o policial. Porque você fala assim, não tem como a mulher sair. Só tem uma porta. Tem uns 3 policiais apontando a arma pra cara dela. Só que aí você ouve o agente Smith dizendo: Não, tenente, seus homens já estão mortos. Já estão mortos. É Aí você muito fala, ué, caralho, como Quem é assim? essa mulher, aí, né, mano? O que é que ela fez aí? E ela Não, você começa vê a correr. o policial todo lá cheio de arrogância. Ah, a gente consegue lidar com Já era, a já menininha. pegamos, já mandei a equipe Mandei de elite 2 lá. batalhões. Não, lá, e aí ela vai Já era. correndo 2 unidades desesperada e ela dá um pulo absurdo e você... Ih, quê? Girando assim. Parkour! Não, Não é e que a gente vai ver aquilo no ali é futuro depois, importante. né? Aquilo é É. importante porque, novamente, você está colocando o tom da história, o tom dessa narrativa. No momento que você vê os policiais dizendo isso é impossível, você nota. Ah, então nesse mundo isso seria impossível. Para as pessoas normais, isso seria impossível. Então, tanto ela quanto esse tal de agente aí tem habilidades, tem alguma coisa aí. E a situação vai ficando cada vez mais surtada. Só que tem um ponto dessa perseguição que você começa a ficar preocupado pela Trinity, que é quando ela pula pela janela, cai da escada e fica apontando as armas e morrendo de medo. Ela ela fica- cai já ela- apontando as armas É pra porque cima, ela né? tá, ela Ela- tá no comunicador dela lá e ela fala, mas tem algum agente? Tem. Pois é. Aí você percebe, o que é esse agente? É, porque o problema é, tipo uma assim, coisa perigosa. policial é de É. boas. Ela lida de boas com policial, policiais, ela né? chuta, é só subir na parede e chutar a cara Mas dos um caras. agente- Exatamente. Aí você O vê ela, agente é uma você ouve ela ameaça dizendo, levanta, Trinity, levanta. Sabe, que nem você tá te dando força quando tá numa situação muito, muito perigosa. E aí você chega no ponto de não entender porra nenhuma do que tá acontecendo, quando ela tá correndo em direção à linha telefônica, a um telefone público, um caminhão para, dá uma parada e começa a ir em cima do telefone público, ela vai correndo pra atender antes. Aí você, que porra é essa? E a hora que ela Como faz ela assim... atender um o caminhão, telefone puf, vai salvar aí, ela de alguma coisa, né? Matrix. Aí você Pá! vai... É muito foda, cara. Você tá Que comprado. massa. Meu Deus, esse filme. Vai se Tá ferrar. comprada. Ah, já era. Já tá perdido já. Olha, existe uma regra no cinema que é o seguinte. Um filme, ele precisa te pegar nos primeiros 15 minutos. Ele precisa te capturar nos primeiros 15 minutos, porque senão você não vai Já fazer era. uma conexão com É. o filme perde o espectador. Existem filmes que
quebram essa regra, mas... Sim, mas normalmente, é mais difícil. Normalmente não. Na era de hoje em dia é muito mais importante do que antes, inclusive. Porque hoje em dia a galera tá sem saco pra assistir as E coisas. não é em Sem 15 minutos, não, é em menos. Não, hoje em dia nem Bem tem mais menos. aquelas aberturas longas, Não com tem. um monte de Crédito letra. no início, né? Já tá esquece. tudo... O pessoal quer pular, né? Quer pular esses créditos aí, né? Gente, vamos lá, vamos falar sobre Clube da Luta na segunda posição, 1999 Olha aí. também. Temos um clássico aqui de David Fincher, que começa de um jeito estranhaço, né? Você vai vendo assim as células do corpo, assim, meio DNA. Parece que eu tô vendo... Na verdade, começa com uns raios, assim, né? Anos depois a gente vai ver o Homem-Aranha, que tem uma parada parecida, né? Que tem um negócio... E a câmera, ela vem vindo de costas, né? Isso, Ela vem vindo de costas e um monte de coisa. Você fala, caramba. Aí, de repente, você começa é a isso, perceber né? que aquilo são neurônios. Neurônios, legal. Aí, de repente, são células. Aí, de repente, vai abrindo. Aí, do nada aparece o nome Fight Club, né? E aí, aparecendo o nome da galera. E aí, e a música toda. E vai vindo, de repente vai ficando maior as coisas. Aí, de repente, você percebe que aquilo é um poro. E, de repente, você percebe que aquilo é um nariz. De repente, vai pra uma arma. De repente, tum. É uma arma dentro de uma boca. Vai saindo, e aí vai mostra a pele, aí você vê os cabelinhos. Aí tem o nariz, você vê, o pelo do nariz. Você vê o suor escorrendo, né? O suor, tudo. Bem de pertinho, assim. E aí vai assim pra arma, né? Que você vê que o próprio metal da arma não é retinho, ele é todo assim. Aí de repente, aí quando abre a câmera, tá lá o... Tyler Durden. Não é o Tyler Durden, é o... Edward Norton, né? É o Edward Norton com a arma na boca, assim. Ah, tá. Aí você fala... Puta... E aí, é aí que ele fala assim, como é que eu cheguei aqui? Aí você vai ter como ele chegou naquele momento lá. É muito foda essa abertura. Puta que pariu, cara. Não, ela começa com o Brad Pitt apontando, e aí ele sai, e aí ele tira a arma, e eles vão conversar e tudo, e quando você entende o filme e vai lá pro final dele, você... Quê? Tá, kkkk. Ai, sensacional, muito sensacional. Bom. Vamos lá para a primeira posição da nossa lista aqui. Vamos falar de Watchmen, de 2009. Filme de Zack Snyder. Não apenas um, como 2 filmes do Visionário. Tome-lhe, Zack Snyder! Isso porque eu não botei o 300, que tem outra abertura sensacional também. Quem é ele? Leonidas! Cara, o Watchmen que é um filme que as pessoas... 300 é uma abertura foda, hein? É foda. É que eu achei, é demais também. Não vou botar tudo do Zack Snyder aqui, é foda, né? Mas a galera sabe que Jurandir é Snydete. Mas o Watchmen, eu sei que as pessoas odeiam o filme, dane-se, não tô nem aí. Eu acho esse filme fantástico e eu acho a abertura dele inacreditável. E absurdo. aí, vocês vão esse tem 2 aberturas ou não, por favor? Não, porque a luta em si é uma abertura. Vai seguindo, porque você tem seguindo. uma cena que ela joga pra uma abertura com música e créditos, né? Só que ela vai mostrando toda a evolução daquela sociedade, que é muito maneiro também. Até porque lembre qual é o nome do perfume que ele tá vendo, o comediante tá vendo comercial lá, Nostalgia. E você tem lá o atacante, o assassino dele aparecendo, você tem toda aquela questão do mãe me perdoe, o sangue caindo no e a luta é extremamente brutal com... Cara, cada soco arrebenta uma parede, tem uma hora que ele cata a cabeça do comediante e ele quebra a pia, cara. Pá, e o cara levanta e você fala, mano, o que tá acontecendo nessa porra? Como esse cara já tá consciente, sabe? É o Negan, né? É o Jeffrey Dean Morgan. E aí, até a hora que ele cai ele cai da janela, quer dizer, ele é jogado da janela, e aí câmera lenta o brochezinho. E aí, quando cai a gota de sangue, aí você vai ter toda a história dos Minutemen, que eram os heróis. Começa a tocar The Times Are Changing, do Bob Dylan. Meu Deus do céu, que coisa linda. E você tem todo o flashback mostrando o início da Era dos Heróis. O Zack Snyder, ele tem que fazer em câmera lenta essa cena, porque todas as cenas são tão detalhadas. Pra você ter tempo de entender o que tá acontecendo. Pra você construir tudo. Porque, meu Deus do céu, gente, ele vai mostrando a história e você tem que pensar que tudo aquilo foi construído. Todas as roupas, os cenários, o cenário destruído, tem tudo. Não, mas, tudo juras, até mesmo dentro da narrativa, se você pensar bem, o Zack Snyder tá tentando contar essa graphic novel da maneira mais... quadrinhos, né? Visual, ele tá tentando... Ele tá tentando replicar a sensação de você tá lendo uma graphic novel.
Novamente, eu não tô entrando no mérito aqui de como ele adaptou a história, mas do ponto de vista estético, você tem essa adaptação visual que funciona muito bem para você retratar essa história específica. Na hora que ele começa a fazer toda a história dos Minutemen, passando até a geração, entre aspas, atual de heróis ali, você tem a Era de Ouro e a Era de Prata de heróis, ele faz isso de uma forma que te joga dentro daquela história, você entende como aquele mundo, como a história daquele mundo foi afetada pela presença de super-heróis, pela presença do Dr. Manhattan. O Manhattan ele tá cumprimentando o Kennedy, né? E aí do nada corta lá pro Kennedy sendo baleado e quem matou o Kennedy foi o comediante, mano. Que pariu, né, mano? Cara, e aí acho que nunca a câmera lenta do Snyder foi tão bem feita, bem empregada, né? E a música falando que os tempos estão... Caralho! Porque essa era uma música de pregando a paz e tudo mais, né? A minazinha colocando uma florzinha na arma e a arma atirando. Meu Deus do céu, cara. Que assim, é subverter o que a gente conhece como história. Caraca. Nossa, mano. Agora a gente já tem pauta até 2050 depois desse listão. Os 30 filmes aqui vão ter podcast. Já tem alguns que tem, né? O Poderoso Chefão, o Tubarão e tudo. Eu acho o seguinte, as pessoas podem até não gostar do filme, não entendo porquê, mas não gostam e tal. Eu gosto tanto do quadrinho, tá aqui atrás, é o meu quadrinho favorito da vida e que eu acho brilhante, intocável e tal, mas eu acho que o Snyder, cara, ele, do jeito dele, eu acho que ele homenageia bem o que você tá vendo na tela. Ele entendeu como retratar... passar pra tela o que tá... O texto fantástico do Alan Moore, né, cara? Tirando os uniformes lá que ele... uma época diferente, acho que se fosse hoje em dia... Ele faria com os uniformes originais, sabe qual é? Assim, ridículos mesmo e tal. Não, mas era uma época diferente. A gente pode entender que esse foi o ponto de vista do Snyder pra aquela história. Do mesmo jeito que teve... o astronauta, quem tira a foto do astronauta é o Manhattan, mano. Pelo amor de Deus. Caralho, mano. Astronauta na Lua, tá o Manhattan lá. Deixa eu tirar uma foto aqui. Sensacional você colocar coisas contemporâneas, né, dentro do negócio. Aquele era o ponto de vista do Zack Snyder pra aquela história. A gente tem o ponto de vista do Damon Lindelof pra o quadrinho original, pra uma continuação do quadrinho original na série. São dois pontos de vista completamente diferentes que revolvem sobre o mesmo universo. E tá tudo bem, gente, em relação a isso. Tá tudo bem. Não existem grandes descaracterizações, existem omissões que eu acho pertinentes, existem algumas modificações, especialmente no terceiro ato, especialmente no final, que, pra mim, empobrecem o filme em relação à história original. Algumas escolhas que eu não gosto tanto, porém, esse começo... ele consegue estabelecer de forma muito rápida, muito contundente, e já te jogando dentro daquela narrativa, de forma econômica, do ponto de vista narrativo, de forma impactante do ponto de vista estético, e com o estilo Snyder que só o Snyder tem. Só o Snyder sabe fazer. E assim, tanto pro bem ou pro mal. Essa coisa meio estilizada de clipe, né? Eu acho tão fantástico que eu não gosto da versão estendida, pra falar a verdade, assim. Eu não gosto da versão estendida, porque eu acho que o que precisa tá aí, entendeu? Não preciso ter alguém contando, o coruja velho, o cacete. Tá, na HQ é preciso. Tá lá, é incrível. Você lê como se fosse um livro, inclusive, essas partes e tudo mais. Mas no filme não precisa, cara. No filme tá lá, ele bota com imagem, aquela coisa que a gente sempre fala aqui. No filme você não precisa contar, você mostra. Entendeu? Mostra, você pode mostrar, porque você vai contar. Então eu acho foda. Muito bem, fechamos aí nossa lista, nosso listão com 30 filmes e 30 aberturas aí. Falamos mais de 30 aberturas aqui, né? Porque, enfim, muitos né? filmes. Sim, a gente deu aquela roubadinha básica. Roubadas, né? Gostaram? Curtiram? Deixa aí seu comentário no espaço aí, né? Tem no Spotify, no YouTube. Sugestões de aberturas que faltaram aí, que vocês curtem. Podem colocar nos comentários aí. Lembre-se que vamos fazer uma continuação, talvez indo para um lado mais nostálgico e tudo, pra gente lembrar mais uma vez o quanto velhos estamos aí, sei lá. Não, só com o fato de Cavaleiro das Trevas já ter 17 anos, já fez a asiática da Fedoe. Tem gente aí, por exemplo, que tá acompanhando aqui... Já porque eu assisti o Cavaleiro nem das tem Trevas, 17. Eu tava no 3º ano do ensino médio. Olha aí, hein? Pra Rogério mim, já era pai. outro dia. Como pode fazer 17 anos já? Rogério já era pai. Que inferno. Puta que pariu. Não, faltou a gente escolher os 3. Os 3? Nosso top 3, verdade, vamos. Caraca, 3. hein? E aí, decidiram? Eu já sei pensaram? os meus. Eu já sei os meus. É? Se quiserem, eu posso até começar. Vai. Por favor, vai lá, Fernanda. Em terceiro lugar, Senhor das Armas, que é
foda demais. Meu Deus, que abertura arrepiante. Em segundo lugar, o Rei Leão, porque afinal, né, Rei Leão. E em primeiro lugar, Matrix. Não, pra mim não tem como não ser Matrix. Matrix é muito foda. Eu vou dizer os meus 3 lugares, tá? Queria colocar o Rei Leão pela paixão pessoal e tudo, mas em animação eu prefiro colocar o Up e Altas Aventuras pela história. Pela história, né? A construção da história desses personagens eu achei simplesmente sensacional. Então, o Up em terceiro. Em segundo lugar, Watchmen. E em primeiro lugar, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Boa. Como a abertura mais fantástica da história do cinema aí pra mim. Vai, Sicas. Terceiro lugar, Poderoso Chefão. Segundo lugar, Era Uma Vez no Oeste. Primeiro lugar, Seus Anéis. Muito bom, hein? Rogério. Agora vocês vão chorar, porque eu vou colocar 2 Snyder no meu. Mentira! Toma essa, hein? O espírito Rogério obsessor Montanari. saiu do Jurandir e foi pro Rogério. Olha aí. Se E revelando um grande olha a loucura Snydete. que eu vou fazer. Eu vou meter um Kubrick 2001. Em primeiro? Porque eu acho que ela é ou emblemática. terceiro? Em terceiro, porque eu acho que ela é emblemática Eita! até hoje. O Kubrick tá abaixo do Snyder? Tá aí abaixo do Snyder. Madrugada dos Mortos em segundo lugar. E vou colocar o Watchmen em primeiro. Porque eu acho Olha a abertura do Watchmen inacreditável. Emocionou. Não, Porque assim, eu acho uma obra de arte aquilo que você tá vendo. Você tá vendo aquilo em câmera lenta. Tem uma hora que tem uma heroína lá que ela é lésbica e ela tá com a enfermeira na cama. Sim, nossa. E os flashes estão em câmera lenta, assim. O cara tirando as fotos. Cara, aquilo E eu acho o carinha da Ele é foto bonito, mesmo, passando assim, passando reto e... Não, e a hora que o Ozymandias, ele tá chegando na Estúdio 54, tá lá o David Bowie lá na frente. Porra, vai tomar Gente, no cu, foda, cara. foda. Vai tomar no cu. Desculpa aí, E a galera. Eu sei armadura, que vocês a armadura com mamilos, vão ficar hein, triste. Rogério? A armadura com mamilos. Mamilos. Muito bem, foda. hein? Muito bem, fechamos aí o nosso Rapadura Cast. Deixa seu comentário, muito importante pra gente. Lembrando, mais uma vez, vamos fazer mais listões de coisas aí. A gente sabe que você escuta porque os números não mentem. Os números não mentem. A nossa série que mais dá audiência é listão e nostalgia de um ano específico, né? We Have to Go Back, né? Quando a gente volta pra um ano específico lá. Esses são os que mais funcionam. Além dos grandes blockbusters que a turma gosta de acompanhar, principalmente DC, né? Sabe-se lá por quê? Apesar da gente cobrir Marvel desde sempre, mas a DC ela tem uma preferência da turma aí. Finalizamos o nosso podcast. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!